eu não vi o pessoal perdendo tempo com o TikTok. Eu vi pessoas trabalhando, estudando e mentalizando sempre coisa positiva, que é o quê? Eu vou vencer. Acorde cedo para vencer. Já joguei uma bolinha, fiz raiva pra caramba, por isso que eu tô aqui trabalhando com tecnologia. Não dei certo. Eu engoiei aqui só de lembrar. Ele contando aqui, foi pesado. Teve umas 2 refeições que eu particularmente não comi. Tu também teve umas refeições que tu pulou, não foi? Pulei. Foi pesado. O chinês estava vendo dorama, meu amigo. O chinesinho tava lá vendo dorama com o celular. Então isso já tá na China, isso já existe na China, né? A gente nunca viu. Só filme de ficção científica e lá já tá funcionando. E outro detalhe, o que mais comeu do pombo foi o senhor Alberto. O senhor Alberto. E isso aí realmente foi a virada de chave da Super, foi a virada de chave vocês da internet, onde a tecnologia fez com que chegasse alta velocidade na casa do cliente. E a gente precisava ser super. A gente não precisava ser meio, ser morno, ser quente, não. A gente tinha que ser além. Então a gente pensou na palavra, tem que ser super. Super, pronto. Aí super, connect. Ela olhava pra mim e dizia, is good? Eu, yes, very good. Quer dizer o quê? Aí ela disse, de novo, toma outra. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu descobri qual é o seu propósito da vida, né? Porque vai além do que você, do dinheiro, do que você recebe, mas cada um de nós temos um propósito, né? Todos nós nascemos com um propósito. Eu acho que é uma alegria muito grande quando você descobre, porque o propósito que você tem na sua vida não acaba só em você. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é o Flaudício Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, né? Na sua casa. Já passamos aí dos 180 episódios. Coisa boa! Parece que o primeiro episódio foi ontem. E o frio na barriga, ele continua da mesma maneira. O slogan foram vocês que deram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Esse episódio, que está indo ao ar nessa semana, é do mês, né? O aniversário do DDI Podcast. Completando aí 2 anos, se aproximando aí do episódio de número 200. E hoje nós temos a honra de ter aqui uma figura ilustre da nossa sociedade, isso mesmo. Mas antes de falarmos sobre quem vamos retratar aqui, né, para a sociedade, contar um pouco da sua história, eu já quero pedir a você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Um podcast diferente, divertido e inteligente. Tinha que trazer aqui essa pessoa, né? Esse ser humano incrível que muitos falaram bem dele, né? Dr. Hugo Almeida esteve aqui conosco e falou muito bem. Você tem que conhecer o cara, Thales, que é nosso patrocinador. Falou muito bem, Luminário, né? Que fez a iluminação do DDI Podcast. Você tem que bater um papo com esse camarada. E hoje está aqui ele, que revolucionou o mercado de conexões de Arapiraca, de Alagoas, quiçá do Brasil. Nós estamos aqui com ele e ele vai contar um pouco da sua história. Um ícone da nossa sociedade alagoana. Estou aqui com ele, senhor Alberto. Boa noite. Boa noite, Flaudício. Boa noite, DDI Podcast. E é isso, nossa missão é impactar pessoas, né? Transformar vidas, transformar conexões. E a internet é isso. Super Connect está aqui a todo vapor. E não vem só não, viu? Hoje a gente veio com a mala cheia. Boa! Realmente a mala recheada, meu amigo. Porque dia 12 de outubro a nossa missão foi China. E aí a Super Connect ela saiu do eixo Arapiraca, São Paulo e fomos para a China, né? E aí junto comigo foi o Francisco Ferreira. Boa! Francisco Ferreira é nosso gerente, braço direito lá na Super Connect. Esse cara é um trator de esteira, meu amigo.
e tem muita história legal junto da Super. E ali do lado tá nosso teacher, Sandri Ellison. Sandri Ellison foi nosso intérprete, né, lá na China. Já conheço Sandri Ellison desde 2017. E aí a primeira pessoa, minha patroa, chegou e disse aí, tem que levar alguém aí. Veio logo quem? Sandri Ellison. Boa. E aí liguei. Foi um cara muito difícil de aceitar. Ele só disse, diga o dia. Boa. Então você vê, ele foi fundamental, né, Nuno? Nessa viagem para a China, que foi para trazer novidades, né? A gente conseguiu, nosso objetivo foi alcançado. Eu acredito que a partir ali do primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai lançar um serviço novo, né? Tá a Super que tem internet, TV, telefonia móvel, câmeras hoje a gente já tem, e aí vai surgir um novo produto que eu digo a você, vai ser a nível nacional, né? A gente vai conseguir levar o nosso produto a nível nacional. Então é bem interessante e desenvolvido pela gente, desenvolvido na nossa sede, em Olho d'Água das Flores, onde tudo começou, né, Francisco? Boa. Boa. Fala aí pra gente, Francisco, e como é? Sandriel. Boa noite. Boa noite, turma. Então é isso, a gente tá aqui, a gente já está na Super há 18 anos. Eu estou à frente da parte de tecnologia e essa viagem para a China foi um sonho. Foi um sonho almejado lá atrás e dizia a gente tem que ir para a China porque a gente imagina a China como o quê? Como os maiores produtores, é a galera que cria, a galera que produz. Só que não, a China ela já é o futuro. Literalmente nós estávamos a 11 horas, 23 horas à frente. Então lá era o amanhã. Sandrielso completou ano, foi comemorado em 2 dias consecutivos, não foi? Então assim, foi uma experiência incrível e nós fomos atrás de tecnologia. E foi um sonho. Pisar lá, viver, respirar tecnologia. Foi isso que a Super viveu e trouxe a mala cheia de coisa, né? Muita informação a gente trouxe da China que está aí, por baixo dos panos, sendo produzido, sendo... Hoje nós tivemos uma reunião muito importante com o nosso grupo de desenvolvedores já para alinhar algumas coisas e reuniões é assim. Liga para o carro no meio da pista, abre o Meet, conversa, organiza o fluxograma e segue viagem. Então esse é o campo da gente, a gente não para, a gente literalmente respira tecnologia. Coisa boa. Sandrieles, conta aí um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus alunos queridos que vão estar assistindo aí também. Só sucesso. Cara, a experiência foi muito legal. Quando o senhor Alberto, né, ligou pra mim, ele disse... Senhor Alberto, senhor Francesco. Quando ele ligou pra mim, ele falou... Tite, a gente tá precisando de uma pessoa pra ir pra China, né? Aí eu demorei muito pra aceitar. Eu acho que coisa de 5 minutos, eu falei, eu vou, viu? Pode me chamar aí que eu vou, coloco meu nome. E eu já conhecia há alguns anos atrás, né? Então, eu nunca pensei em ir à China antes, porque estava tão distante, eu já fui para outros países, mas a China é longe demais, e às vezes a gente tem aquele estereótipo da China, né? Que a primeira coisa que o pessoal falava, eita, vai comer cachorro, vai comer gafanhoto. Não chegamos, eu acho que mais na frente a gente vai contar um pouco da nossa experiência, sim, né? Sim. Mas não foi nada disso, né? E foi muito legal. E eu fiquei assim impactado como uma empresa de Alagoas estava na China e expandir para nível nacional. Uma empresa do nosso estado, enfim. Eu fiquei bastante lisonjeado de estar sendo um representante ali, né? Eles falavam, eu traduzia para inglês, aí os chineses lá falavam também, e a negociação para lá e para cá, então foi muito massa a experiência. Coisa boa. Quero aqui mandar um abraço para um grande parceiro nosso também, nosso parceiro aqui, parceiraço, Tiaguinho Bis, que também estava na China, né? Mandou para cá uns vídeos para a gente divulgar, e é uma honra ter pessoas tão influentes, empresas tão boas e marcantes na nossa sociedade, que indo aí para o exterior. E a Superconnect é uma dessas empresas que tem sido um marco. Mas antes de adentrarmos propriamente dito no tema, né, ido à China, a nova tecnologia que está vindo aí, muita coisa boa, mas eu queria ouvir um pouco do seu Alberto, como tudo iniciou, né? Essa cara, tá fazendo polêmica. Vou botar a peruca. Na Super... Respeita os cabelos brancos. O restinho que sobrou. Como tudo iniciou, porque a gente quando fala de tecnologia e quando a gente fala de internet, vocês desbravaram um mercado e inovaram muito. E aí eu queria ouvir do senhor como tudo começou aí, né? Como foi a virada de chave? A gente começou lá em Olho d'Água das Flores, né? Na verdade, Nuno com o Afonso, que é meu sócio, eles começaram
há 18 anos atrás, Afonso é um amigo irmão meu, que moramos junto, vizinho ali, aqui em Arapiraca, né? Então, um amigo irmão. E aí, certa vez a gente se encontra, né? Eu não vou chamar de destino, eu vou chamar de mão de Deus, né? E aí a gente se encontra. Eu e Afonso, aqueles dois amigos de infância, se encontram ali num concurso onde minha esposa estava indo fazer a prova e a esposa dele também. E aí a gente se encontra e vai, uma dupla de amigos, bater um papo, né? E aí Afonso, eu sou formado na área, né, em computação, e Afonso diz, ó, montei um provedor de internet lá em Olho d'Água das Flores, aqui no sertão de Alagoas, né? E legal, eu disse, bicho, então deixa eu conhecer, formado em computação, né? E aí foi, na semana seguinte eu fui lá. E aí foi quando eu conheci Nuno, né? Então o provedor estava iniciando lá na cidade, e aí paixão à primeira vista, né? Então aí Nuno, junto com Afonso, me ajudaram a iniciar em Pão de Açúcar, então foi nossa segunda cidade. E daí por diante, meu amigo, há 18 anos a gente vem fazendo história legal, né? E rompendo barreiras, né? Por exemplo, a gente conseguiu levar velocidade para Olho d'Água das Flores, para aquela região do sertão que Arapiraca não tinha. E aí a gente começou a chamar a atenção das pessoas aqui de Arapiraca, quando vinha um carro nosso que tinha um adesivo onde dizia, ó, a nossa velocidade era na época, sei lá, 5 megas, os concorrentes aqui de Arapiraca estavam com 1 mega. E aí o pessoal dizia, quando é que vocês vêm para cá, para Arapiraca? Mas a gente primeiro fez aquela região do sertão, foi desbravando ali, cidade por cidade, e nisso foi juntando experiência, né? Acho que isso aí foi juntando experiência, foi formando em equipe. A Super aqui está sendo representado por 2 caras, mas a Super hoje tem 320 colaboradores, né? Então a gente está representando esses 320, né? E aí a Super veio para Arapiraca. E quando veio para Arapiraca, realmente a gente viu que estava precisando disso no mercado, né? Uma empresa que tivesse uma tecnologia de ponta e que fosse ousada em trazer velocidade. Porque não adianta a gente hoje estar com um plano de 1 mega, 50 mega e tu está rodando teu YouTube, não vai funcionar legal. E aí foi essa necessidade que a gente viu em Arapiraca, e aí fomos a primeira empresa a trazer velocidades altas, como as que a gente tem hoje. Foi a primeira empresa, foi no sertão, o primeiro interior a ter fibra ótica, foi o sertão de Alagoas, graças a essa vontade nossa, né? E graças a sair da bolha, sair desse mercado local, onde a gente foi para São Paulo, eu e Nuno, e quando chegou lá, a gente conheceu a fibra ótica, né? Essa coisa linda que é o FTTH, tão famoso. E isso aí realmente foi a virada de chave da Super, foi a virada de chave vocês da internet, onde a tecnologia fez com que chegasse alta velocidade na casa do cliente. Porque essa alta velocidade só tinha antigamente em grandes empresas. E era caríssimo, né? E aí com a entrada da fibra ótica e a ousadia da gente, a gente conseguiu levar alta velocidade dentro da casa do cliente. E aí, meu amigo, graças a Deus, muito, muito abençoado, né? A gente foi tomando gosto e é uma paixão, né? A Super é uma paixão, é uma paixão. Se eu falar que trabalho na Super, não. Eu sou apaixonado por isso aqui, é hobby, né? E é esse espírito que a gente leva para dentro da empresa, né, Francisco? Essa vontade, essa garra que a gente tem lá dentro, né? E o mundo tá aí, 18 anos, conhece tudo na palma da mão, tudo e todos. E aí, Nuno, como foi o início da Super Connect? Cara, deixa eu só esclarecer para a turma. Eu sou o primeiro Francisco, acho que o único que é Nuno. A gente iniciou apresentando como Francisco e agora é o Nuno da Super. É o Nuno filho de Tico, como fala lá no sertão, né? A gente conhece pelo nome do pai. Então, assim, na Super sempre foi um desafio, principalmente por conta das mudanças de tecnologia, né? E isso impactou bastante, principalmente em fluxo de caixa. Uma empresa, toda mudança de tecnologia é uma mudança extremamente cara. E a gente saiu da internet e via rádio, onde a gente iniciou o plano com 300 kbps. Partimos para 1 mega, de 1 mega 5, de 1 5, de 5, 10, de 10, 100. Então era assim, a gente já pensava no futuro. E nessa viagem que o Alberto citou, que a gente foi para São Paulo, a gente foi escolher qual tecnologia usar. Por quê? Porque empresas aqui já no estado de Alagoas utilizavam uma tecnologia diferente. Uma tecnologia que era utilizada na Europa há muitos anos, que era utilizada nos Estados Unidos. E a gente ficou com essa dúvida. E aí, nós vamos para que está dando certo ou a gente vai inovar? Vamos para o futuro. Aí é onde entra a China. É uma tecnologia que veio da China, fabricante chinês, suporte chinês. Aí a gente diz, poxa,
é o caminho, é o mundo. E a gente escolheu a fibra ótica e levamos a fibra ótica até a casa do cliente. Só que aí foi mais um desafio. Por quê? Porque o provedor Superconnect antes era apenas um provedor. Era o provedor que hoje a grande maioria dos provedores são aqui no Brasil. É um provedor que é um dono, onde ele faz instalação, ele faz suporte, ele gerencia fluxo de caixa, ele faz pagamento. E a gente vivia essa realidade, porque era a realidade de todos que começaram. Mas como você viver essa realidade e dar o próximo passo para a tecnologia? Aí não, aí a gente teve que se policiar, tivemos que nos reeducar, fazer todo um trabalho de realmente pensar como empresa e deixar de ser só um provedor de bairro. Então esse foi o maior desafio da Superconnect, pensar no futuro e agir, porque pensar todo mundo pensa. Ah, daqui a uns anos vai ter carro voador. Beleza, cadê esse danado desse carro voador, né? Então a gente pensa no futuro, planeja, executa. Planeja, executa. E a gente respira a tecnologia, é o que o Alberto falou. Então a evolução da Superconnect, o desafio foi mudança de tecnologia. E graças a Deus a gente não errou em nenhum até agora. Que a gente lança a tecnologia, sai à frente e os concorrentes copiam. E isso é bom, porque o município, a sociedade, elas evoluem em ter a internet de fibra ótica, não só a fibra ótica, que aí tem um mundo por trás. Você se conecta com fibra ótica, sim, e agora? Qual o próximo passo? O próximo passo é você entregar uma segurança para o assinante, é você entregar uma rede wireless boa, é você entregar uma rede mesh boa. Então, são todos esses desafios que a Super vive todo santo dia, que a gente agora chegou num ponto que disse aí, o telecom tá bom. Vamos dar o próximo passo? Bora. Então é isso. Tecnologia, Superconnect, 18 anos aprendendo, tratando e executando. De torre cair, carnaval, né? Teve um carnaval que a gente... Sexta-feira de carnaval, sábado de carnaval, todo mundo emocionado. Ei, parou toda a empresa. Quando olha, uma torre caiu. Então, assim, parou 100% da empresa. Aí também veio todo mundo, veio todos os colaboradores, vieram os amigos, que a gente tinha amigos que eram clientes, diziam, não, a gente vai lá. Então, juntou 10, 11 carros, subiu, fez aquele milagre. Nós fomos para um evento em Fortaleza e nesse dia caiu um raio em uma das nossas torres, com sistema de proteção, queimou tudo. Então, assim, a gente enfrentou grandes desafios e hoje a gente está chegando em um dos primeiros sonhos, que a Telecom esteja ok para a gente dar o próximo passo. Então a Super é isso, Super é inovação. Todo dia a gente inova. Não tem quem diga que não tem o que fazer na Super. O cara que acordou, vai para a Super, chega lá. Desde quando eu recebo umas mensagens dos amigos meus, que eu sou formado em análise de sistema aqui no SESMAC, aqui de Arapiraca, né? E a primeira conversa que eu tive com o Afonso foi aqui na faculdade. No primeiro período, Afonso, vamos montar um provedor? Eu disse, só bora. Doido para trabalhar, apaixonado por tecnologia. Então, estudei aqui em Arapiraca 6 anos. Minha graduação e pós-graduação foi aqui no SESMAC, que é o CBC, né? O antigo CBC, Colégio Bom Conselho. Então, foi aqui que tudo começou e foi aqui que a gente deu o grande passo na Superconnect, quando nós viemos para Arapiraca e viemos com tudo de novo. Tecnologia, inovação, processos, treinamento, departamentação. Então, assim, foi uma loucura fazer com que a Super chega onde chegou hoje. Então, é um desafio. Vocês falaram aí o senhor falou sobre concorrência. E aí, quando surge no mercado a Superconnect, de certa forma, é algo novo, assusta alguns. E aí, como é que vocês lidam com a concorrência? Rapaz, eu digo a você, meu ponto de vista a respeito de concorrência, ela é fundamental, importante e tem que existir. Porque é ela que faz com que a gente saia do comodismo, né? Se não existisse concorrência, acho que a internet no mundo estava lá nos 300 kbps. Então o desafio vem de acordo com essa briga, é uma briga sadia no mercado, mas que o objetivo é o quê? Entregar qualidade ao cliente. Então a Super ela não briga por preço, ela não briga por cortar cabo, nunca fizemos isso, nem precisa fazer isso, não. A nossa briga é o quê? Entregar um serviço de qualidade. É fazer com que o nosso técnico, a gente tem lá dentro uma sigla SLA, é o quê? É o tempo para resolver problema. Então, se você liga para lá, Super, sei lá, na sua casa pode cair a internet, isso acontece. Um poste que pega fogo, poste que pega fogo não é a fibra, viu, pessoal? Fibra não tem energia. Pega fogo é o poste ali, a iluminação pública principalmente, né? Então, se um carro bate no poste e cai aquele poste, a internet cai, quando o nosso cliente liga para a Superconnect, a partir daquele momento já começa a contar um tempo.
E é esse tempo para resolver o problema. Então, lá dentro da empresa, ó, Flores, a gente começou lá, sei lá, tinha 150 metros quadrados a nossa empresa lá em Olho d'Água das Flores. E em 2023, graças a Deus, depois de uma obra de 5 anos, dinheirinho nosso, zero banco ali, 5 anos, construímos. E graças a Deus, em novembro de 2023, nós inauguramos a nossa sede, né? Que fica lá, por gratidão. Porque é uma cidade pequena, mas foi a cidade que acolheu a gente, foi a cidade que a gente iniciou. E hoje nós somos a empresa que mais gera emprego na cidade. E aí, uma cidade que nasceu com 150 metros quadrados, hoje ela tem mais de 3 mil metros quadrados, 150 metros quadrados alugado, 3 mil metros quadrados próprio. Então a gente conseguiu treinar a equipe para que esse resultado lá na casa do cliente seja sentido. E aí a Super fez a diferença, foi isso. E aí, como o Nuno falou, quando a concorrência começa a copiar, é porque a gente virou referência, né? E isso, bicho, é fantástico, né? A gente se sente bem, que está dando certo e o nosso cliente satisfeito. Então, o objetivo principal da Super é esse, levar a tecnologia, levar realmente a necessidade do cliente para dentro da casa dele, ser resolutivo. Eu quero internet, eu quero TV, eu quero telefonia móvel, eu quero vídeo monitoramento. A gente conseguiu desenvolver lá dentro. Ano passado a gente iniciou esse projeto de câmera de segurança, né? A gente já tinha esse projeto sendo executado em prefeituras, né? Então participa da licitação, onde vídeo monitoramento de cidades, né? Segurança das cidades. E aí foi quando a gente conseguiu levar isso para a casa do cliente também. Como? Imagine você hoje quer instalar câmeras de segurança na sua casa, né? Tu vai ali ou contrata um técnico, é uma burocracia, é um problema gigante. Você vai chamar outra pessoa para entrar na sua casa, vai furar a parede, vai passar cabo, vai gastar um dinheiro gigante, né? Porque são as câmeras, o cabeamento, o DVR e o HD dentro do DVR. E aí a Super conseguiu desenvolver um produto 100% nosso, rodando no aplicativo nosso, aonde o cliente ele aluga a câmera. Então cada câmera ali está numa média de R$30. Você simplesmente só aponta o lugar onde é que você quer que a câmera esteja. A gente instala a câmera e já está sendo tudo gravado na nossa nuvem, no nosso data center. Isso o cliente não vai pagar mais nada por isso. Como é que funciona a câmera de segurança? Ela é assim. Na hora que você instala, você fica viciado, né? Todo dia você abre. Parece o Big Brother, né? Você quer ver todo dia. Só que enjoa. Daqui a pouco você não olha mais. Quando acontece alguma coisa, aí é que você vai atrás das imagens. E aí, muitas das vezes, essas imagens não existem porque a câmera, ou o DVR, ou o HD deu problema. E aí, no nosso sistema, o diferencial é o seguinte. Na hora que um equipamento desse der problema, já abre um alerta lá dentro da empresa e a gente, de imediato, chamando um técnico fazer a substituição da câmera. Então, é um serviço, é um diferencial, só a gente tem e o nosso cliente aderiu a essa ideia, bicho, de uma forma que surpreendeu a gente. Segurança é um problema gigante da nossa sociedade, infelizmente, mas a gente conseguiu trazer essa solução, né? Então é isso, a Super trazendo essas inovações, trazendo o que realmente o cliente precisa. Quem hoje não tem uma câmera dentro de casa, né? E imagine tudo isso num boleto só. Quem hoje não tem um celular, quem hoje não quer uma TV por assinatura, então a ideia é essa, é tudo no mesmo pacote. Você liga para a nossa central, você manda um WhatsApp para a gente resolve todos esses problemas para você, né? Então, isso é a gente se colocar no lugar do cliente. A gente se coloca no lugar do cliente e tem tudo para dar certo, né? A Super Connect existe e é um fenômeno a nível estadual e nacional, diga-se de passagem. Mas como é que surge aí o nome Super Connect? Conta, Francisco. Aí eu já peguei o negócio andando. A Super foi o Afonso. O Afonso que iniciou com a gente, que infelizmente não pôde vir hoje. E ele pensando, na época não existia inteligência artificial, pra você mandar uma mensagem lá, qual o nome do meu gato branco dos olhos azuis. Aí bota um monte de siglas lá. Mas o Afonso ele pensou em algo que fosse realmente... Falar em gato, eu ganhei um gatinho aqui, ó. Diz o senhor Alberto, né? Que é o gatinho da sorte. Aí traz cliente, viu? Super Connect, entendeu? Boa, aqui, ó, o gatinho da sorte. De ouro, tá aqui, ó. Ele tá da China. China.
Conta pra Jesus. Vai trazer muita prosperidade. Ô, com Deus. glória, em nome de Jesus. E o Afonso procurou um nome que realmente mostrasse a vontade que a gente tinha de fazer acontecer. E a gente precisava ser super. A gente não precisava ser meio, ser morno, ser quente, não. A gente tinha que ser além. Então a gente pensou na palavra, tem que ser super, super, pronto. Aí super connect. E aí virou essa marca que é hoje, que apaixona muita gente e dá orgulho para todos que trabalham lá dentro. Coisa boa. O nome do senhor, eu esqueci. Senhor Sandriele. Mas, Sandriele tem um outro nome, certo? Porque uma coisa que a gente aprendeu na China, um negócio que a gente aprendeu na China, bicho, a gente não consegue pronunciar nada lá. Tipo, o que a gente aprendeu lá, até o teacher ali, foi o quê? Ni hao. Ni hao e tchê. Tchê, pronto. Que Só é isso. oi e obrigado. E aí, porque o nome da turma lá é bem complicado de pronunciar. Então, quando eles vêm para cá, para a América, o que é que acontece? O americano vai e batiza o chinês, certo? Então, a gente conheceu um Tom. E por que esse Tom? Não, porque eu assistia Tom e Jerry lá no Brasil. Então, beleza. E aí, Sandrielson. Aí chegou o Mike, né? Mike, o chinês lá. E quando o Sandrielson foi pronunciar o nome, Sandrielson, o chinês ficou maluco. Como é que vai fazer isso? E a gente disse, dá um nome a ele, qual foi? Às vezes o pessoal até aqui no Brasil não consegue às vezes falar Sandrielson, porque realmente é um nome muito grande, né? Sandrielson. E ele sem conseguir entender. Aí eu falei, dê aí um nome pra mim. Aí tá certo, vou pensar aqui. Aí colocou Long. Long que significa pequeno dragão. E o dragão pra eles é sinônimo de força, de coragem. Aí eu adotei, né? É Long. Agora, hashtag só sucesso. Então, Long, né? Long. Então, a partir de agora, senhor Long. Senhor Long. E aí, na China lá? Chegou na China e solo chinês. Conta as novidades aí. Foi acontecer. Como é? Chegou em solo chinês. E aí, como foi lá? Cara, parecia até um filme assim, né? A pessoa assistindo lá, vendo lá aquele monte de chinesinho, né? Passando pra baixo, dos olhos puxados, né? Você, rapaz... Ô, Francisco, eu tô falando errado, né? Não. Tá legal. Tá muito bom. Só faltou ele dizer, é o lugar que tem mais chinês. Um metro quadrado. Eu fiquei impactado quando eu vi aquele monte de chinês. Foi massa. Então, assim... O que chamou minha atenção, né? Primeiro, que embora fosse muita gente, o trânsito era organizado. O trânsito bem organizado, não era aquele barulho no trânsito, porque quase todos os carros eles eram elétricos. Então, assim, me marcou positivamente logo quando cheguei, né? A gente ficou na cidade de Guangzhou. E agora uma coisa, aí nós fomos ao shopping no primeiro dia. Aí vamos procurar alguma coisa pra gente comer. Aí eu já comecei a ficar como é que eu falo, Francesco? Apreensivo, porque a gente passou isso no shopping. A gente passou na praça de alimentação, aí tem lá um local que eles comiam, era o frango cru com molhinho, assim, como se fosse um sushi, entendeu? E era um cheiro de frango, de galinha crua mesmo, quando a gente passava na frente. Então o choque cultural foi muito grande. Então eu acho que o choque cultural, quando eu pisei no solo chinês, foi o que me marcou bastante. Mas não comi não, porque eu sou vegano. Aí, do bosque. E o Francesco? Ele quase virou vegano lá. A gente comeu um pombo lá que teve. Eu tô bem, Francesco. Fiquei sorrindo, peço até desculpa, não foi porque é como se estivesse passando um vídeo na minha cabeça da viagem. Porque a China é longe, realmente. É longe, de verdade, velho. É longe para 3 pontos. Então, assim, a China... a gente pegou o primeiro voo para São Paulo, Maceió, São Paulo, foi aquele gás aí. Ninguém dormiu, eu com Kindlezinho, lendo alguma coisa, me achando o cara porque ia para a China, né? Aí, quando a gente pegou o voo que a gente foi pela África, nós fomos por Etiópia, quando a gente pegou o voo de São Paulo para Etiópia, aí já foram 12 horas, 12 horas dentro de um avião, aí já muda. Aí precisava realmente da vontade de querer conhecer a tecnologia e disso que você está vendo hoje, da leveza de Sandrielson.
Porque era isso, ele, do nada, a gente todo mundo cansado, ele só tava estou no bosque, professor, aí me filmava, botava lá no grupo lá do Instagram, os alunos dele interagindo. Então, assim, realmente, as primeiras 12 horas foram cansativas. E quando a gente chegou na Etiópia, que fomos descansar lá umas 5, 6 horas, aí a gente, particularmente, teve um choque cultural por conta da religião, né? Realmente muda. Mas, assim, foi muito tranquilo, descansamos lá e depois pegamos mais 12 horas para a China. E às 12 horas da China, aí foi que cansou. Quando a gente chegou, a gente saímos na segunda, saímos no domingo à noite, chegamos na terça à tarde. Então, assim, é uma viagem que valia a pena porque a gente dizia, na hora que vinha as refeições, né, no avião, que abria, aí já tava com aquele choque cultural da alimentação. O frango já era cru. Só que não é um cru que... Pô, o nosso cru, a gente é meio... O sushi da gente, a gente come. É totalmente diferente do que a gente imagina. O ovo, aí eu só fechava. Não, velho. Rapaz, eu engoiei aqui só de lembrar. Ele contando aqui, foi pesado. Teve umas 2 refeições que eu particularmente não comi. Tu também teve umas refeições que tu pulou, não foi? Pulei. Foi pesado. Mas assim, quando a gente pisou em solo chinês, que a gente chegou na imigração, aí eu disse, poxa, valeu a pena. Porque você já via a tecnologia, já era outro cenário aí. Tudo muito não nem tecnológico, tudo muito organizado. Sim. Eles seguem uns padrões que são fantásticos. É só a gente estando vivendo para entender o que é você estar em solo chinês. Desde a imigração, desde a moça que veio nos receber, o carro, aí já vê o impacto cultural de todo mundo de moto elétricas, idoso com a sua senhora na garupazinha da moto elétrica andando no meio do trânsito. O trânsito é um pouco bagunçado, por mais organizado que seja, a galera de moto sobe nas calçadas, mas tudo dentro da normalidade. Acho que aqui em Arapiraca é mais um pouco, né? Mais organizado, só um pouquinho. Mas chegando lá no hotel, a gente foi num hotel americano, então isso foi muito importante, porque o café da manhã era reforçado, né? Muitas frutas, tinha pães, né? Queijo, presunto e tal. Então foi um café da manhã aqui reforçado. E durante as nossas alimentações no evento, a gente buscava... Um ainda dizia, vamos lá, o outro, vamos lá. Mas era McDonald's ou KFC. Rapaz, a gente ia para a praça de alimentação. O espaço lá, né? É Canton Fair, o nome da feira que a gente vai. Ela tem 2 vezes no ano, né? E aí o espaço lá é gigante. São 1,5 milhão de metros quadrados de área. Os caras, São Paulo pra gente é um mundo. Quando a gente chegou lá, disse, meu Deus do céu. Pra você ter ideia, esses galpões, a gente tem que atravessar a avenida por cima para poder acessar os galpões, todos ar-condicionado, tudo de primeiro mundo, com escada rolante, elevador, tudo, esses 1,5 milhão de metros quadrados. Quantos km a gente andou? O primeiro dia foi negócio de doido, 23 quilômetros na Canela. O reloginho aqui marcou só dentro da feira. E a gente não tinha noção disso. Foi quando o relógio aqui marca e olhou, meu amigo, 23 quilômetros. E aí a gente ia para a praça de alimentação. Imagina, a gente com fome ali 2, 3 horas da tarde, vamos comer. Rapaz, chegava na praça de alimentação, era aquele cheiro. Em todo canto é um cheiro só a comida lá, né? É um tempero forte que eles falaram lá, mas eu não lembro o que. Curry. É um curry, é um tempero específico deles, que todo local tinha esse cheiro de alimentação, local de alimentação. E era muito forte que cheguei a dar vontade de engoiar, de tão forte que era. E era tanta gente nessa feira, porque passam 800 mil pessoas por dia passam por essa feira. Era tanta gente que a gente, por exemplo, foi no McDonald's, a Coca-Cola era quente, porque não dava tempo de gelar. Era muita gente pegando, não dava tempo de gelar, então a gente pegou quente a Coca-Cola. Porque lá a comida é toda cozida a vapor. Tudo lá é vapor. Tudo é no vapor. Tudo. Você vê o frango, a carne de boi, é tudo vapor. O porco é a carne vapor. De porco. Porque pra gente é frito, né? Na nossa cultura, a gente é acostumado a carne frita, o frango frito. Lá é no vapor. No vapor, imagina comer uma carne de frango no vapor. É aquele gosto forte de cru. Foi pesado, viu? Eu tô esperando só a história do pombo chegar. Passaram quantos dias lá? Foram 6 dias lá. Porque 4 de viagem e 6 lá. Então foi isso aí o tempo. Assim, a gente antes contratou uma empresa, né? Não adianta, é outra cultura. E foi muito importante essa empresa, porque toda segunda-feira ela fazia um workshop com a gente para explicar a cultura, para explicar como é que funciona lá a forma de você conversar com o chinês,
a reação dele. Então é uma cultura muito diferente. Por exemplo, nós estamos no Ocidente, e aí se você for ver, a América foi descoberta por europeu, então a gente tem mais ou menos uma cultura bem parecida com o europeu. Queira ou não queira, existe uma comida, a pizza italiana está aqui, a gente pede ali, já chega uma pizza. Então a cultura nossa é muito parecida com o europeu, ou seja, o Ocidente é muito parecido, mas o Oriente é totalmente diferente. E aí a gente com essa empresa, por exemplo, lá eles usam ainda muito o cartão de visita, aquele tradicional cartão de visita. Nós fizemos o cartão de visita. E a forma de entregar o cartão de visita, no Brasil como é que é? Ô meu amigo, ó, aqui meu cartão. Lá não. Lá você tem que entregar assim. E ele larga o que tiver na mão para receber dessa forma. Se você fizer o contrário, é como se fosse uma falta de respeito, alguma coisa desse tipo. E aí, se ele te chama para uma refeição, é como se fosse um horário sagrado lá para eles. E um desses workshops, eles falaram, então nós já temos um fornecedor lá desde 2018 e fomos visitar a fábrica lá em Shenzhen. Shenzhen é o Vale do Silício lá da China, né? Ficava a 120 quilômetros da cidade de Guangzhou, onde a gente estava. Bom, quando a gente chegou lá, eles chamaram a gente para almoçar. Foi alegria, foi alegria. Eles gostam da gente. Mas apreensão, né? Foi. Não, porque até na questão da cultura deles, até eles explicaram, se chamam você para almoçar, para ter uma refeição, eles estão dizendo, olha, gostamos de você, queremos ter um relacionamento com você, né? Mais próximo. Aí, quando eles chamaram a gente para almoçar, eu já fiquei apreensivo dali. Aí eu perguntei pra chinesa lá, aí a gente tá indo pra onde? Fanny, o nome dela. Tá indo pra onde? Aí ela disse, a gente vai comer pigeon. Aí eu pensei, rapaz, será que é o que eu tô pensando mesmo? Aí, porque eu pensei, é pombo, mas eu acho que eu tô pensando errado. Pig não é, porque a carne de porco em inglês é pork, pig é só um animal. Aí deixa eu olhar aqui no dicionário, quando eu ver era pombo mesmo. Rapaz, mas acho que eu escutei errado, eu ouvi errado. Quando a gente entra na porta quando a gente chega perto da porta do restaurante, tava lá os pombos, tudo exposto lá, no outdoor lá, tudo exposto com os olhos assim, tudo virado, meio que frito, né? Uma cena bem macabra, viu? Aí entramos, né? Aí quando chegou lá, cara, o pombo tinha aquele gosto daquele curry, que todo canquete, meu Deus, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E o pombo tava, ó. Mostra aqui pra câmera, mostra aqui pra câmera. Pessoal, olha isso aqui, ó. Esse é o pombo. Vamos trazer essa iguaria para Arapiraca. Pegar da Praça Marques. Ali. Da Praça Marques tem bastante. Qual outro cantinho bastante aqui? Acesse Cuia, Rio Branco. Vamos pegar e fazer essa iguaria para vocês. Aí o que acontece, cara? Eles trouxeram, e eles queriam tanto que a gente conhecesse a cultura deles, da culinária, que eles colocaram um monte de prato, um monte de comida lá. Aí quando chegou o pombo, aí colocaram lá, foi complicado. O pombo com cabeça, com olho, com tudo. E eles cortaram os pedaços e foram colocando nos nossos pratos. E pra comer com aquele cheiro, conta a tua experiência, daí eu vou contar a minha. Rapaz, assim, eu sou do sertão, mas eu sou Nutella, sabe? Sou criado pela minha avó, resumidamente. Eu gosto de comer peito de frango, boi, carne sem osso. Eu sou meio fresco em relação a isso. Sem gordura não, pô. Sem gordura também é demais. Mas, assim, aí a experiência, por quê? Por ser feito no vapor, ele fica diferente, né? A pele fica diferente, a carne fica diferente, fica se desmanchando, ele fica com bastante líquido, não perde líquido a carne, e tem que comer com a mão, né? Pronto, aí já foi um choque de realidade, tinha que comer com a mão. Quando a gente colocou as luvinhas e tal, e cortou, que colocou na mesa, aí a gente... o primeiro impacto, eles não acompanham bebida nas refeições. Eles tomam um chá quente antes, que é para ajudar na digestão, preparar o estômago. Ou água morna. Ou água morna ou um chá, né? Eles não tomam refrigerante. E até pergunto, vocês estavam bebendo, comendo com bebida? A gente, sim. Marca tal de refrigerante. Aí ela já começava a sorrir, disse, não pode. E aí foi dar a explicação delas, o porquê. Aí a gente tomava um chá lá, um chá... Para quem gosta de chá é bom, para mim não foi uma experiência muito boa. Mas quando chegava o bendito do pombo, aí você tem que comer com a mão, né? Então, assim, não era como a gente que é acostumado a comer... Mostra ali pra câmera. Mostra pra câmera. O pombo
eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na cara do sujeito aqui pra você ver. Cara do sujeito. Olha aqui, ó. E assim, quando a gente pegava na carne dele, diferentemente para quem come codorna, rolinha, que é frita no óleo, né? Fica aquela carne mais consistente, e você come. E era se desmanchando, tipo. Era um negócio que era uma experiência única, sabe? Aí eu pegava aqui com as mãozinhas, né? E isso, o pessoal do marketing ainda não fez uns memes porque eu pedi para ele não enviar, sabe? Mas eu botava na boca aqui, era diferente o sabor. Aí eu colocava, ela olhava pra mim e dizia, "It's good?" Eu, "Yes, it's very good." Quer dizer o quê? Aí ela disse, "De novo, toma outra." Aí eu, Aí ele falou que tava bom, né? Ah, very good. Aí o cara foi, colocou mais no... Aí eu tenho até os vídeos. Ele fazia o bocão e só pegava assim, na trisquinha da pele. Não, e como era um vapor, aí você puxava assim, aí o couro ia despelando assim, ia puxando. Aí eu comia sem olhar, né? Eu fixei um ponto lá e fui comendo, sem ver, porque deu vontade de engolir. Só que teve uma hora que eu coloquei na boca e senti um negócio mole, gosmento. Quando fui ver, era o sangue talhado do pombo. Aí eu não consegui. Eu peguei o guardanapo, joguei assim e coloquei do lado. E outro detalhe. O quem mais comeu do pombo foi o senhor Alberto. O senhor Alberto. Só que ele comia e deixava os ossinhos lá de lado. Eles trituravam os ossos, eles comiam os ossos. Tava o canto mais limpo, o prato. Eles mastigavam, o ossinho do pombo engolia, cara. Diga aí. Foi uma baita de experiência assim. E eu tinha, particularmente, eu tinha uma preocupação muito grande de não demonstrar que eu não estava gostando. Pela recepção que eles tiveram conosco e pelos anos de parceria já, né, como fornecedor. Então, eu ficava me segurando e dizia, meu Deus, segura aí a peteca pra não fazer vergonha aqui nessa mesa e dá agora o lado lá. E o senhor Alberto? Não, bicho, e aí, como chegou, rapaz, o sabor. É porque você imagina uma coisa gostosa, sei lá, mas aí você imagina a Praça Marques, cheia de pomba. Então é uma mordida que você não consegue deixar de lembrar da Praça Marques, bicho. Aqueles pombinhos ali voando. Então é uma codorna mais gorda, mas ela vai se desmanchando na boca. Mas é como não falou. Ei, eles estão abrindo quase que a casa deles pra gente. Então a gente tem que também demonstrar isso. Aí Sandra Ellison, quando vocês vão no Brasil, a gente tem um churrasco, né, lá, né? Querendo achar que era maior. E ela disse, é muita carne. É muita carne. Não, porque, por exemplo, lá eles estavam dando, como eles falaram, o melhor que eles tinham pra gente. E assim, eles estavam numa alegria tão grande de apresentar culinária pra gente, a gente tava comendo lá pra não fazer desfeita. Tinha até uma sopa deles que é bem diferente da nossa, que era só o caldo da carne do porco, com o porco desfiado lá. É um negócio pesado de se ver e de provar. Mas aí eu perguntei, você já foi ao Brasil, né? Que eu sabia que ela tinha ido ao Brasil. Você foi na churrascaria, porque a nossa churrascaria é conhecida no mundo todo, né? Churrascaria brasileira. Aí ela fez, já fui, mas é carne demais. Eu disse, meu Deus do céu, como é que essa mulher tá falando um negócio, um absurdo desse aqui? Mas foi uma experiência top, bicho. Assim, e a recepção que eles dão lá pra gente é diferente, é um povo diferente, ele é bem receptivo, né? O chinês, ele é bem receptivo, é outra coisa que quebrou um paradigma que eu tinha com relação a esse relacionamento, né? Eles com a gente, pra você ter ideia, a gente saiu da fábrica deles no carro da empresa lá do dono, ele foi almoçar com a gente junto com o setor comercial. De lá, ela levou a gente lá para a rua da tecnologia, né? Então, lá por ser a capital realmente da tecnologia no mundo, então imagine o que são uma rua cheia de prédios só com tecnologia. E aí ela fez questão de andar com a gente no carro da empresa, parou lá e ela saiu andando. Até chorar por preço, né? Foi. Isso é importante, esse rapaz tem histórias maravilhosas sobre chorar, como chorar. Foi. Como chorar. Não, aí a funcionária lá da empresa lá, que levou a gente, que eu tava conversando com ela o tempo todo, ela levou a gente nesse local da tecnologia, que é uma cidade assim, mas era uma avenida assim, cheia de prédio que vendia eletrônico, tudo que você imaginar e não imaginar lá tinha. E não só isso, eu pensei que ela ia embora dali. Mas não, ela foi com a gente. Vocês querem o quê? Quero isso. Eu fui lá. Aí ela ficava. Como é que fala? Ficava pinchichando lá pra gente ter um preço mais barato. Porque o chinês ele já tá esperando que. Ele já coloca o preço lá em cima
para você dar um desconto, entendeu? Quer dizer, para você pedir o desconto. Aí tem alguns que davam, outros não davam. O Francisco era o que mais pedia desconto. Era o que mais pedia desconto. O negócio lá vai 50. Não, só dou 20. Mas A experiência ela até nos ensinou, por exemplo, quando eu olhava muito o Mercado Livre, né? Ah, tal item parecido no Mercado Livre tá R$100. Aí ele chegava lá, quanto é? Ela dizia 200. Aí eu, poxa, R$200, no Brasil é 100. Só que a fã dizia, coloca 20. Aí eu fazia só assim, ó, 20. Aí ela, 50. Aí eu, puxa, o negócio aqui funciona mesmo. Então, assim, eles têm essa loucura, eles vendem, eles não perdem venda, eles chegam no limite deles. Chineses não perdem venda. Se lucrar 50 centavos, eles vendem. Eles costumam não perder venda. E a Fanny deu realmente um suporte muito grande pra gente. Ela nos acompanhou nessa tarde, onde estavam as maiores lojas, né? A grande loja da Apple, foi lá que a gente conseguiu ver aquele drone que você passeava, né? Um drone, Sim, um drone massa. que a gente Drone tá acostumado, humano, drone né? humano, Drone literalmente, que a pessoa brincar ali é um drone, você entra nele, dá uma volta na cidade. Então, assim, algo normal para eles, é isso que eu digo, a gente só estando lá para ver. E era um mundo. E ao final, a gente foi visitar outra fábrica, que tinha um segundo compromisso. Esse compromisso já foi tarde, acho que foi às 21 horas. E ela ficou com a gente até a hora da gente ir. E disse que quando chegar no hotel, mande uma mensagem, avise. Por favor, não se percam aqui. Ela realmente ficou preocupada com a gente. E assim, um povo bem receptivo, bicho. Isso aí, assim, chamou a atenção da gente, né? E aí a tecnologia lá é gigante. É sobre esse drone humano. Quando a gente viu aquilo, imagine uma cabine onde tem o piloto, onde tem o passageiro ali do lado e um drone. Então isso já está na China, isso já existe na China, né? A gente nunca viu. Só filme de ficção científica e lá já está funcionando. Outra coisa que chamou a atenção foi quando a gente chegou no hotel, né? Poxa, chegou no hotel, daqui a pouco um monte de robozinho andando no hotel. Um robozinho, ele não tem braço, tem nada, mas ele é para cima e para baixo. E aí ele entra no elevador com a gente, né? Quando ele entra no elevador, não, vamos ver para onde ele vai. E aí ele sozinho diz qual é o andar que vai, acho que era 17º andar, e a gente seguiu o robô, a ver o que danado ele ia fazer. E simplesmente ele vai para o quarto da pessoa e entrega a encomenda. E aí a gente fez um pedido, algumas vezes a gente chegava muito tarde e pedia comida. Lá não existe iFood, lá não existe Uber, não. Existe o aplicativo deles. É muito particular o negócio lá. Por exemplo, a gente com o cartão de crédito, a gente bate qualquer país com o nosso cartão de crédito, né? Libera compra internacional, você vai ali por aproximação e funciona. Lá não. Lá tem o WeChat. É como se fosse o WhatsApp deles, onde dentro do WeChat ou do... Como é o nome? Alipay. Do Alipay, tem todos os aplicativos dele. Por exemplo, ali você consegue comprar ingresso para um teatro, para um jogo, você consegue chamar um Uber, que é o Didi deles, você consegue pedir a comida, que é o iFood deles. E aí a gente pediu essa comida e foi pro quarto, beleza? Pizza e sanduíche. E aí quando chegou no quarto, como é que esse robô chama, né? Que ele não tem braço, ele não toca a campainha, não. Quando ele chega na porta do quarto, o telefone toca. E aí quando atende é e aí você, não, o robô tá vindo, nada, ele já tava na porta. E aí você aperta aqui open, ele abre a gavetinha, você pega a comida e ele vai embora. Ele pega o elevador sozinho. Então, Nuno teve em fevereiro ou março. Mostra aqui pra câmera, Rapaz. É negócio de doido, bicho. Assim, não, a experiência. Nuno teve em fevereiro, março, nos Estados Unidos. Eu perguntei, Nuno, tu viu isso lá? E ele não. Então, assim, a China está, sei lá, em 2080. A China está muito além do que a gente imagina em termos de tecnologia. E em termos de costumes, ela está como o Brasil de 1970. Onde as pessoas, elas parecem ter mais tempo. Por exemplo, a gente pegou em torno de 4 ou 5 Uber lá, né, que é o Didi, e eu não vi um cara estressado. E a gente pegou engarrafamento. No dia que a gente foi no centro, um trânsito pesado, tipo ficar 1 hora dentro do carro e o cara sossegado. E a corrida deu, sei lá, R$23. Então, assim, é um custo de vida baixo, eles têm um poder de compra gigante. Que outra coisa que chamou a atenção, por exemplo, você vai no shopping, é o país comunista, mas lá o capitalismo tomou conta. Você vai no shopping, você chega no shopping lá, você vê loja da Tesla,
vendendo o carro do Elon Musk lá dentro. Você vê uma loja da Volvo, onde um XC70, que é um SUV da Volvo top, elétrico, por 130 yuan, que dá mais ou menos 104 mil reais. Então eles têm um poder de compra gigante. Eu acho que por isso que o povo lá é mais sossegado, pô. Entendeu? Então eles conseguem ter uma vida diferente da que a gente imagina, né? Inclusive a carga horária, né, de trabalho, né, Sandro? A gente fez as contas lá, praticamente parecida com a do Brasil, exceto o sábado. O sábado aqui a gente trabalha até meio-dia, são 4 horas, né? Lá não, lá é um dia comum. Então um dia de sábado é um dia comum, mas o domingo é folga para todo mundo. Então... E quando chegou o dia de voltar para o Brasil? E aí, a sensação, como foi? Não, antes dessa parte aí, uma coisa que eu achei bem interessante, né? É que tinha, por exemplo, sorveteria no meio da rua, só que era só a máquina. Você escolhia lá, a máquina colocava para você, você escolhia o que queria colocar em cima do sorvete. Tinha a cafeteria, uma máquina lá de café, que você até escolhia colocar a sua foto em cima do café. Ou seja, você mandava pelo celular a sua foto do seu rosto, aí já viu o café e em cima, tem gente que faz aquele desenho no café? Sim, sim. Pronto, era a sua foto ali em cima. Então assim, foi coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, nem ouvido falar. Então, essa parte da tecnologia da China foi surreal. Quando a gente chegou em Shenzhen, já tinha uma máquina dessa na rua vendendo. Essa máquina a gente viu na feira, mas quando chegou em Shenzhen, já estava lá vendendo e tinha fila de chinês comprando seu café com seu retrato e vendendo bem. E assim, o lado de robôs deles eles investem bastante. Por exemplo, na pandemia, a famosa pandemia que surgiu da China, eles tinham lá 2 robôs, um robô policial e eles tinham um robô cachorro, né? Que eles ficavam em locais públicos. Para quê? Porque na China eles mapeavam sempre o rosto. Face ID já está lá muito tempo atrás. E todas as ruas, a gente percebeu, é um país muito seguro. Tipo, muito mesmo. Da gente ir nas ruas dos shoppings, nos shoppings de alto fluxo, e as pessoas fecharem a loja e deixar aberto. Apagar a luz e vai embora. E ninguém trisca em nada. Aí eu pensei, né? Será se é porque as pessoas aqui foram educadas para isso? Mas aí eu comecei a prestar atenção nas câmeras de segurança. Todo local toda rua tem no mínimo de 30 a 40 câmeras. Isso porque eu parei para contar. Eu fiquei na curiosidade. Eu disse, não, velho, eu trabalho com isso, eu quero olhar. Aí realmente, antiga Avenida Rua era várias câmeras de segurança. No metrô, para você entrar no metrô, que a gente também entrou no metrô, quando a gente chegou, eu disse, não, o que for para evitar fluxo, para evitar trânsito, vamos de metrô. E o metrô muito seguro, poxa. A gente que é acostumado a andar no metrô de São Paulo, até nas viagens, quando eu viajo na Europa, Estados Unidos, eu boto a mochila na frente, porque eu tenho medo de ser roubado lá, velho. Muito tranquilo. Primeiro, para entrar, você tem que passar no raio-x. Sua mochila tem que passar no raio-x, no metrô. No metrô. Então, assim, eles controlam muito a população de verdade. No ano passado, não. Nós fomos para Canton Fair na segunda fase. Na primeira fase, teve um brasileiro, que o rapaz deu exemplo lá, que perdeu a mala. Confundiu, trocaram as malas. É natural você estar na Canton Fair e sua agência lhe entregar uma mala de mãos para que você comece a conversar com alguns fornecedores, queira levar a amostra e não ficar cheio de mochila. Você bota numa malazinha e vai levando. E aconteceu deles trocarem as malas, né? Um cara de outro país trocou as malas parecidas. Quando ele chegou no hotel foi que ele percebeu. Aí o rapaz da agência disse que o outro rapaz chamou a segurança viu a facial de quem trocou. E eles foram até o hotel com a polícia para destrocar a mala. Rastrearam. Em Então, 5 assim, minutos acharam o cara. Então, assim, você olha assim... Isso aí é coisa de filme, né? Mas não, é o dia a dia deles. Então, por isso que lá é seguro. Porque lá realmente funciona. Lá funciona. A segurança... Você não tem como andar no país e não ser descoberto por conta do Face ID. Isso já é uma tecnologia que a Super já tem funcionando em algumas cidades. Nós já temos um banco de dados próprio, onde... Caso precise encontrar alguém, a gente pode olhar se já passou em alguma das nossas câmeras aqui no estado de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Então, ou seja, a gente já está com um projeto também parecido relacionado à China. E a segurança realmente lá funciona. Em relação ao Face ID, que vocês acabou de falar,
Quais os estados que vocês têm esse produto disponível? A Super hoje está em mais de 90 cidades, né? Então, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, a gente já tem esse serviço de reconhecimento facial, né? A tecnologia que lá na China realmente é o que domina a segurança, é o reconhecimento facial, é você saber, a autoridade lá sabe aonde você está. Porque como uma rua dessa tem 40 câmeras, ela sabe rastrear e vai dizer no último segundo aonde é que você passou. Então isso é uma segurança gigante, né? E aí as pessoas lá andam sossegadas, porque não tem medo. Por exemplo, a gente entrou no metrô em horário de pico, é aquele gigante, porém muito seguro, e o chinês estava vendo dorama, meu amigo. O chinesinho estava lá vendo dorama com o celular. Em São Paulo, se a gente puxar o celular para ver a hora, meu amigo, a gente perde tudo. Leva uma tapa e leva o telefone. Né? Tchau. Então é muito diferente. Por isso que eu digo, lá as pessoas são menos estressadas do que o brasileiro. Porque o brasileiro anda com medo, né? A gente anda com medo. É a mochila na frente e eles com a mochila nas costas e acham que olhava pra gente e dizia: e esse maluco? Os doidos. O que é que acontece? E olhando de lado ainda, com medo. Então, assim, até a gente postou muita coisa no Instagram, tem muito material, né? Então, quem puder, segue lá, assiste esses vídeos, são bem legais, das visitas. Superconnect BR, o nosso Instagram. Segue lá as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, que tem muita informação sobre China. Vale muito a pena. Hoje eu digo, eu deveria ter ido para ficar mais. Porque a gente só deu tempo mesmo de feira, né? Então era 23 quilômetros o primeiro dia, o segundo dia 12, o terceiro 15 quilômetros. Então era só andando na feira, né? Buscando esse produto que a gente queria e que graças a Deus encontramos. Mas a China é impressionante, é impressionante. Essa feira ocorre quantas vezes por ano? Ela tem 2 vezes no ano, em abril, né? Abril e outubro, né? Aí ela é separada por 3 fases, porque nesse espaço não cabe tudo que eles têm para oferecer. Não cabe. 1,5 milhão de metros quadrados, não cabe tudo. Então, ele separa a primeira fase. E essa primeira fase tem um nicho de mercado. Por exemplo, tecnologia, fábrica de sorvete, máquinas agrícolas. É um negócio bem maluco. Ferramentas, né? Então, primeira fase. Na segunda fase é outra semana. Então, são separados por semana, né? Cada semana é uma fase. Então, o que eu digo é que o varejista, ele tem que ir lá. Porque lá ele consegue comprar. Importar não é negócio de maluco. Importar não é hoje o bicho de 7 cabeças. Não. O importar não é o bicho de 7 cabeças. Agora sim, tem que ter coragem, tem que ter peito. Tem que meter a cara e ir, né? A gente, na véspera de viajar, tava todo mundo doido. Eu já tava sem dormir há 1 mês e eu calado, né? Para dizer que é o bonzão, valentão. Esse aqui, quando eu encontrei com ele na quarta-feira antes da viagem, ele disse: Alberto, tô sem dormir. Eu disse: ixi, eu pensava que era só eu. E Sandro e Ellison não, ele não tem esse problema. Eu tava dormindo pelos dois. Eu sentava lá na cadeira do avião, esperava só o jantar pro povo dormir. Eu só acordava de manhã quando tinha o café da manhã. Aí voltava a dormir de novo. Porque já tinham 2 acordados. Alguém tinha que dormir nessa vida. Sandro e Ellison é a paz em pessoa. Eu acho que era a responsabilidade, né? A responsabilidade de ir representando nossos assinantes, nossos colaboradores e trazer resultado. Porque no primeiro dia, aí a turma pergunta: vocês andaram 20 quilômetros e no outro dia 14? Vocês estavam andando doido? Não, ao contrário. Eu utilizei a minha inteligência artificial para desenhar a rota dos locais que a gente queria conhecer e aproveitar o máximo de tempo possível. É porque é tudo longe e em grande quantidade, né? Então, por isso os 20 quilômetros do primeiro dia, porque a gente disse: olha, ninguém come, vamos logo visitar o que deve visitar. Separou, chegou no hotel, mapeou, o próximo passo agora é negociação. Aí onde entrava o teacher, né, a gente negociando. O chinês também, nem todos falam inglês fluente, não é isso, André? Tivemos uma grande dificuldade, até para utilizar na grande maioria tradutor, Google Translate, você traduzia em tempo real, você falava português, ele chinês, e traduzia. Teve uma hora lá que eu estava tão maluco que eu botei em inglês. Aí eu falava em português, não chegava em chinês, eu disse: André, está tudo errado aqui, você configurou errado, porque era tudo muita quantidade de pessoas. E tinha essa questão da responsabilidade. Por quê? Porque tinha um time por trás da Superconnect, né? Ansioso. A gente mandava vídeos, mandava foto. E aí, encontraram? Não. A gente ia dormir preocupado quando dormia, porque realmente até lá o fuso horário foi uma loucura. Eu retornei para casa, ainda passei uns 8 dias acordando 2 horas da manhã e não dormia mais, porque você fica
sem saber o horário. Então, assim, foi um grande desafio trazer resultados e eu acho que não. Eu acho que não, tenho certeza que a mala veio recheada, né? No primeiro dia que a gente deu 23 km, eu cheguei no hotel, colocava os pés pra cima assim, pra ver se dava uma relaxada, porque a gente caminhava, viu? Era tanta coisa lá, e porque a gente não parava em tudo pra ver, porque é tudo muito interessante. Se a gente fosse parar, não dava tempo. Era muita coisa interessante. De outras áreas, né? De outras que não era o segmento deles, que a gente queria parar pra ver, a gente parou, entrou naquele lá dos robôs lá. Sessão de robótica, né? Foi muito massa. E uma coisa que eu achei interessante da China também, que eu lembrei, foi que, tipo, por exemplo, a gente fala de celular, smartphone. A gente lembra da Apple e Samsung. Só que lá, a Apple não é predominante. E nem Samsung é predominante. Eles têm outras empresas lá de celular que a galera vai comprando, que a gente... Eu estava pesquisando quando cheguei aqui no Brasil, que ainda não chegou aqui no Brasil de maneira oficial. Aí tem Vivo, aí tem Oppo, aí tem outras lá. Muito interessante lá. E a galera lá usando tipo o telefone de fechar, só conhecia da Samsung, que pegava o telefone e fechava assim, né? O Flip. 3 lá, o 4. Lá, hoje quase todas as empresas tinham esse celular. Já tá popularizado, né? Popularizado, né? Aqui tu dá o iPhone lá, o pessoal não tem. E quando você via, a gente foi na loja do iPhone, era muito turista. Não tinha um chinês na loja do iPhone. Não tinha. Até porque o chinês ele é esperto, tá? Eles travam, colocam a versão chinesa. Aí então meio que não compensa. Por exemplo, não pega o chip virtual. E hoje o eSIM é uma facilidade. Por quê? A gente chegamos na China já com o eSIM que a gente comprou, já chegou com dados. Aí você faz uma viagem para a Argentina, você sobe um eSIM. Você faz uma viagem para Nova York, Estados Unidos, você sobe um eSIM. Então facilita. Na China não, só pega o chip físico. Para poder fazer compras, vamos lá, vamos falar sobre pagamento também. Além de fazer a compra, a gente tinha que comprar yuan. Não era só você colocar o cartão de crédito. Tinha uma dificuldade danada. Aí a gente criou uma conta global e os 3 com conta global, porque na hora que falhava um pagamento de um, você tem que fazer o trabalho todinho. Segura. É água, teacher. É o pombo. Quer comer ele aqui, Pombo saindo da maré. Atenção, Sushi Mania, manda um pombo, por favor. Eu passei uns 4 dias com esse pombo na Atenção, garganta. Sushi Mania, manda um pombo para esse rapaz. Sushi de pombo. É água, teacher. Eu cuidei dele na viagem, cuidei com carinho. Cuidei bem desse menino. Então, assim, aí a gente tinha que comprar yuan. Olho azul, a melhor água de Alagoas que sai do Brasil. Boa. Vou levar pra China. Até nisso, né? Até nisso a água também é um pouco diferente. Assim, aí a gente tinha que comprar yuan. Para yuan a gente habilitar o cartão internacional para débito. Eles não utilizam a bandeira americana, eles não utilizam o dólar. A gente comprava real e do real a gente comprava yuan. Então, do nada parava de funcionar meu pagamento. Aí eu tinha que segurar o passaporte, tirar foto, não sei quem. Então meu telefone tem várias fotos segurando o passaporte. A gente foi fazer uma transação financeira lá. O de Alberto travou, fazia com o meu travou, fazia de Sandriel. Então a gente estava constantemente tendo esse cuidado. E assim, não precisou de dinheiro em espécie. Eles já estão bem avançados com o Alipay, que o Alipay deles, um dado rápido deles... Quando eles lançaram lá, eles têm o dia do solteiro. A gente tem aqui a Black Friday, eles têm os dias do solteiro. Não sei porquê, deve ter muita gente solteira lá na China, né? Aí a primeira venda, isso no workshop que a gente participou, no workshop, o cara falou que o primeiro lançamento, acho que foram 10 milhões de reais, no primeiro dia do solteiro. E foi crescendo. No outro ano, acho que já deu, sei lá, 200 milhões, acho que foi isso, cresceu 200%. 200 milhões. E travou o sistema de pagamento. Por quê? Porque, por exemplo, se você for fazer um Pix agora, você tem que abrir sua conta, escanear um QR Code, colocar a chave Pix, digitar o valor e etc. Então tem um delay, tem um tempo. E na China aconteceu isso. Era tantas transações que travou. Aí eles desenvolveram o meio de pagamento próprio deles. Foi a partir daí que no último dia do solteiro, foi em transação de moeda digital, deu 5 bilhões de dólares. Então, assim, tudo para eles é muito. Aí eles têm o meio de pagamento deles, a moeda deles. Um dado interessante que a gente não estava em Hong Kong. O cidadão de Hong Kong, se for entrar na China, precisa de um visto. O chinês, se for entrar em Hong Kong, precisa de outro visto. Quando a gente retornou para Hong Kong, passamos por 2 imigrações, uma para sair, outra para entrar em Hong Kong.
Então, assim, eles têm isso, é como se tem a moeda própria deles em Hong Kong, né? Um dólar de Hong Kong. Que ele meio que utiliza Hong Kong para utilizar o dólar só de forma fechada ali, mas tudo com eles travam no primeiro momento, mas flui. Compra é extremamente rápido. Algumas lembrancinhas que a gente comprou, que a fã nos ajudou a comprar, elas que compram na internet, né? Chegou em 30 minutos. Esses caras são muito bons, a logística deles são boa. Agora, assim, todo mundo trabalha muito, muito. Numa fila lá na feira, na Canton Fair, aí a gente quando tá viajando, acho que é natural todos façam isso, a gente fica meio cabreiro. Aí na hora que escuta alguém falando português, o cara já encosta, né? Ô, velho, como é que tá? Conhecer a feira, trocar uma experiência, fazer um network. Aí tinha um garotão contando, ajudando uma pessoa a fazer pedido. E eu achei interessante que ele disse que é brasileiro, mas foi morar na China com 4 anos de idade, porque o pai dele é treinador de futebol. Aí aí a gente começou a puxar assunto. Como é a experiência? Aí ele, cara, eu trabalho como guia, meio que para dar uma fugida da escola, brasileiro, né? Tentando fugir da escola. Por quê? Porque a escola lá é de 7 da manhã a 8 da noite. Então, de segunda a sábado. Eles não têm tempo para perder com besteira, não. Eles são formados para gerenciar o mundo, literalmente. Eles são formados para ser gestores do mundo. Por quê? Aí ele falou, olha, no primeiro horário eu tenho as matérias normais. No segundo horário são as matérias facultativas. Eu posso fazer um teatro, posso fazer música, praticar esporte, etc. Mas eu tenho que estar na escola. Quando a gente foi comprar esse chaveiro, essas lembranças, aí eu tava com meu tradutorzinho lendo. Eu digo, vai que eu compro um negócio que chegue no Brasil e seja uma frase meio maluca. Mas não. Todas as frases dos chaveiros eram levante e vá atrás dos seus objetivos. A oportunidade chega para quem está pronto. Acorde e vá vencer. Bênçãos, graças. Então, eu não encontrei nada lá. Faz a dancinha de TikTok, né? Para gerar aquele meme, aquele corte da Harley. Eu não achei, velho. É impressionante. Eles são preparados para o futuro. Porque eles respeitam muito processos e hierarquias. É um mundo que a gente tem que conhecer. E eu voltei do lado dizendo, poxa, que amadurecimento pessoal absurdo, porque é uma outra realidade. Apesar da gente aqui tentar plantar isso, que a gente precisa de liberdade econômica, que a Superconnect, hoje a gente, dentro da nossa plataforma de EAD, a gente disponibiliza alguns cursos para os colaboradores, para ter uma responsabilidade financeira, entre outros cursos que a gente disponibiliza lá dentro, eles já vêm isso de berço. Os jovens lá, eles começam a namorar cedo, né? Isso foi um fato que a gente chamou a atenção. Quando olhava lá os pivetes, 14, 15 anos, já todos namorando. Então, eu acho que eles constroem a família cedo e são programados, literalmente, para crescer. Vai dar certo. Aí o rapaz falou lá pra gente que, enquanto o resto do mundo tem algumas discussões fúteis, eu não vou nem citar aqui, eles estão preparando mentes para gerenciar o mundo. Realmente, você chega aqui no Brasil... Eu tenho um caso aqui, pertinho de casa, que o cara pensou, herdei uma plantação de laranja do meu pai. Acho que eu vou tocar esse negócio. Vou ver adubo, vou procurar ajuda. Aí já tem uma empresa chinesa por trás disso. Eu te ajudo, eu te invisto na recuperação e eu compro teu produto. Então, ou seja, essa turma que já vem há anos lá, se capacitando, treinando, vendo o futuro realmente como ele tem que ser, que hoje está... entrando no Brasil e nos demais países de forma dominando mesmo, dominando o nosso agro, dominando a parte de tecnologia. Mas tem um lado bom nisso, né? Por quê? Porque o brasileiro ele se reinventa e cresce junto, né? É o caso de grandes empresas de tecnologia e não precisa ser só tecnologia para ir para a China, né? Você aprender esse crescimento cultural que eles tiveram, por exemplo, lá nas cidades da China, o que é mais bonito é que são todas arborizadas. Todas as ruas. A cidade a gente chegou num calor da desgrama, sei lá, 38 graus, 39 graus da noite. E eu transpirava, suava assim, todo ensopado de suor, e o chinesinho de boa lá, como se nem sentissem calor. Mas, e já era quente, imagine antes deles arborizar. Então, assim, eles investem realmente no amanhã, os caras são muito bons. E a volta, né? Como foi a volta? Tite. A volta é o que passava na nossa cabeça. Meu Deus do céu, mais 30 horas pra gente voltar para o Brasil. Mas assim, foi mais tranquilo, porque o primeiro impacto dessa demora todinha até chegar à China é que foi um pouco exaustivo, né? Tipo, o impacto das comidas também, quando ele falou do frango cru lá. Mas na volta a gente tava
preparado para o pior, né? Preparado para o pior. E ele veio. Não, tô brincando, não veio não, né? Tem uma frase muito famosa do Walt Disney, né? Que tem lá na porta da casa dele, que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, fui lá e fez. Né? Nossa. Aí a gente tinha uma frase que a gente tava lá. Não sabendo que era impossível, fui lá e soube. Né? A gente foi saber, né? Não foi não, pessoal. Aí o que acontece? Na volta foi bem mais tranquilo. A gente tava esperando que fosse mais cansativo. Até a comida foi melhor na volta. Então, assim, eu acho que... Nossa, vamos chegar em casa. Acho que foi mais... pelo menos pra mim, eu tive mais essa vontade de querer logo chegar em casa quando chegou em São Paulo. De São Paulo pra Maceió. Mas a viagem de Hong Kong para Etiópia, da Etiópia para São Paulo, até que passou rápido. Porque eu dormi quase tudo, então... Ele dorme. São 18 anos de empresa, Super Connect. E aí, quais são as prospecções futuras para quem está nos assistindo? O nosso desafio esse ano, graças a Deus, batemos e até superamos, né? A gente, ano passado, teve um encontro, né? A gente faz sempre encontros em alguns estados, né? E nós fizemos em outubro do ano passado um encontro em Sergipe. Juntamos toda a equipe de Sergipe, foi lá em Lagarto, né, Nuno? E aí juntou a equipe, bateu um papo, fez uma reunião, botou foi tipo uma confraternização local, né? E aí ali surgiu o desafio, que a gente deveria entrar em 17 cidades no ano de 2025. Desafio gigante, porque dá mais de uma cidade ao mês, né? E fomos embora. Vamos. E hoje a gente fechou com 18 cidades, né? Lembra? Aí o marketing chegou e disse, por que 17 e não 18? Porque a Super está fazendo 18 e aquilo marcou. E muitos diziam, não vai conseguir 17. E eu pensava, vai dar os 18 para eu passar para o cara do marketing, né? E aí a gente conseguiu, finalizamos 18 cidades, né? Esse ano de 2025. E isso é muito gratificante, cara, porque a gente tem uma equipe, é diferente. A equipe da Super, ela é diferente. Por exemplo, antes da viagem, a gente postou no grupo ali, perto da viagem, e muitas pessoas chegavam no meu privado, no meu pessoal, ou ia ao meu encontro e diziam, Alberto, vá com Deus, vai dar tudo certo. Estou rezando por você, estou orando por vocês. Então, isso dá uma confiança para a gente. E também é uma cobrança interna de que, a gente tem que trazer resultado, porque a turma está confiando, né? Então, a equipe da Super ela é diferente, cara. É diferente. E a Super, ela é tudo isso e provedor de internet, né? O Nuno hoje está com a camisa aqui, que isso aqui é um projeto social que a gente tem lá, um sonho antigo que a gente conseguiu colocar em prática esse ano. Sandro Ellison, ele não conhecia bem a empresa e eu disse, Sandro, antes da gente ir para a viagem, você precisa ir lá na empresa, para você entender a cultura, entender que a Super Connect não é só uma empresa com fins lucrativos. Não, ela tem fins lucrativos e ela tem que ter fins lucrativos. E aí, Sandro Ellison deu para ir no dia do curso, Conectados para o Futuro. É uma turma, são 40 jovens, que a gente dá aula de informática, certo, lá dentro da empresa, um professor Diogenan altamente capacitado. Hoje a gente está buscando e logo vai conseguir o selo Google de ensino, ou seja, o adolescente logo vai sair com um certificado que tem o carimbo do Google. Isso lá dentro de Olho d'Água das Flores. Então nós pegamos 40 jovens adolescentes ali da cidade, do ensino público, colocamos na nossa estrutura, lembra do prédio? Colocamos lá dentro, com notebook Dell, com negócio de qualidade, e aí a gente está capacitando essa turma. Fizemos uma prova na escola lá, onde dessa prova selecionamos os 40 que tiveram uma nota ali maior, e o resultado é fantástico. E aí, as coincidências da vida, que eu não chamo de coincidência, eu digo a mão de Deus, o que é que acontece? A gente agora em dezembro vai precisar de 5 a 6 jovens. E de onde é que vai sair? Do Conectados para o Futuro, né? Então, assim, a Super é tudo isso em internet, né? A Super não é só o comercial, não, a gente tem isso por trás. Então, eu acredito que isso é muito abençoado, né? Quando a gente consegue fazer esse trabalho. E eu, como sou professor, né? Rapaz, eu fiquei impactado quando eu cheguei lá.
Porque eu conheci logo a empresa, ele foi mostrando a empresa e eu fiquei, poxa, até eu falei pro meu irmão quando eu cheguei, cara, eu nunca vi uma empresa tão organizada desse jeito, com os setores tudo separadozinho assim, um negócio bem massa. Só que quando chegou nessa parte dos conectados, que é com os adolescentes, cara, eu achei fantástico, porque eu pensei, eu sou professor e eu sei o poder que o ensino tem na mudança da vida de um jovem. Aí imagina aí, numa cidade do interior de Alagoas, pegam jovens para capacitar. Quando a gente chegou no finalzinho de uma aula, eles estavam vendo lá Excel já avançado. E quanto adulto que não sabe o que é um Excel, não sabe mexer no Excel. Cara, eu achei fantástico. E, tipo assim, e os alunos, eu vi ele com aquelas... porque eu sou professor, eu tenho todo tipo de aluno. Eu vejo o aluno que está desanimado e a galera não, com aquela vontade de aprender. Também eles fizeram uma prova para aquilo, né? Poxa, eu tô aqui por mérito, eu estudei. Enfim, foi muito massa. Eu fiquei impactado com essa parte da empresa, de pegar os alunos lá. Porque já abre um mundo na cabeça deles, um leque de oportunidades. Porque agora você sabe de informática, coisas de computador, que o mercado se volta para isso, né? Tecnologia, então achei só sucesso, fantástico. Um ponto, quando você chegou lá, eles estavam fazendo um PROC-V no Excel. Eles já estavam trabalhando com tabela dinâmica. Então, eles já conseguem fazer um Power BI com 2 ou 3 bases de dados ali no Excel. Qual a idade deles? 15 anos. Nono ano, né? Galerinha do nono ano. Eles estavam olhando coisa que eu não lembrava mais da faculdade. Aí eu fiquei olhando assim, até parabenizei o professor. Cara, você lembrou uma coisa que eu nem sabia mais. E vai ter um módulo lá de inteligência artificial que eles vão entender bem como funciona a inteligência artificial, que é algo que a Superconnect busca, não só para os colaboradores trabalharem, mas também para os nossos clientes. Eu sou um dos defensores de inteligência artificial, como eu costumo falar, acho que até o Alberto já falou algumas vezes, e eu até uso a frase dele, que ela trouxe o superpoder para as pessoas, né? Então, inteligência artificial é tudo, cara. Inteligência artificial é tudo. Hoje eu passei, eu acho que umas 8 horas trabalhando com inteligência artificial, resolvendo um problema que a gente está internamente lá dentro. E, assim, é outra realidade. Você vê os adolescentes já usarem. Esses dias eu coloquei um curso meu Deus, perdão. É um curso gratuito da Microsoft Brasil, sobre inteligência artificial, e 5 vídeos de 5 minutos. Coloquei lá no grupo geral da empresa, eu constantemente fico jogando material de estudo para a turma. Alguns curtem e não olham, outros não curtem e olham, e de vez em quando tem um feedback positivo. E um deles foi numa colaboradora nossa que disse: Nuno, ontem eu consegui resolver o problema, o dever de casa do meu filho com a IA. Aí eu disse: poxa, velho, tu botou lá as perguntas e saiu a resposta? Ela: não. Era justamente sobre inteligência artificial, com a ferramenta do ChatGPT, um colégio lá da nossa cidade. E ela, através do conteúdo que eu coloquei, ela assistiu com o filho dela e conseguiu executar a tarefa de maneira eficiente e aprendeu. E ela disse que agora estou viciada. Não pela facilidade, mas pelo poder de busca de informações que você tem de forma rápida e dinâmica. Então, assim, nós somos defensores da inteligência artificial e isso é um grande desafio para 2026. Todos os clientes da Superconnect saberem usar. O nosso marketing aqui vai fazer um trabalho legal e a gente vai, já comprometo, já digo aqui a todos que a gente vai dar curso de inteligência artificial também dentro da empresa, porque não adianta a gente só estar conectado. Você tem que saber estar conectado e aproveitar o máximo da conexão. A Superconnect não é um provedor de internet, já foi. A Superconnect é um provedor de inovação. A gente provê inovação lá dentro. E é um mundo maluco de inovação que acho que não tem tempo se a gente começar a falar. Acho que o último evento que a gente fez em parceria com a UFAL, né? Fizemos lá um evento fantástico, onde trouxemos alunos do estado todo, passaram maratona de inovação dentro da Superconnect. 3 dias ali pegado e trouxeram resultados fantásticos. Trouxemos alguns problemas da empresa e eles já nos apontaram algumas soluções que, poxa, a turma de 15, 16 anos conseguiu isso. Então, assim, a inteligência artificial está dando superpoderes para as pessoas e nossos líderes, todos, em 2026, vão estar certificados com inteligência artificial. Não um curso, mas sim um selo Microsoft, um selo Google. Um dado interessante para quem é da área de tecnologia e é apaixonado, o MIT tem curso de inteligência artificial de graça. Você sai com um selinho MIT. Então, assim, é um mundo que vale a pena explorar, que todo mundo tem que se apaixonar em inteligência artificial. Para fazer parte desse curso, o que é necessário?
essa garotada? Conectados para o Futuro. Bom, a gente iniciou esse projeto lá em Olho d'Água das Flores, então a gente pega o pessoal da escola pública municipal, certo? Beleza, faz uma prova e a gente vai começar agora em dezembro já a buscar esses novos alunos, porque a formatura vai ser agora em dezembro, certo? Então, imagine como é que vai ser essa formatura. Eu já estou sonhando com essa formatura. A última aula deles vai ser dia 11 de dezembro, então logo depois ali a gente vai criar esse evento e eu quero levar as famílias para lá, o pai e a mãe, porque é bonito de ver, você chega lá na frente da Super ali, então são terças e quintas, certo? Essas aulas, e aí você vê os pais chegando com os alunos. Então tem pai que chega de moto, tem pai que chega de bicicleta com o filho na garupa e ele está tendo a oportunidade. E aí já teve pais nesse evento da UFAL, por exemplo, foi um evento fantástico. Foram 3 dias onde a UFAL criou grupos ali e veio gente de Marcel, veio gente de Sergipe, veio gente do interior de Alagoas, encheu a Superconnect com 15 equipes mais ou menos, deu em torno de 150 pessoas lá dentro, professores altamente capacitados que vieram de São Paulo. E aí, rapaz, a gente fez esse evento lá, onde a gente tinha 2 desafios e esses jovens, como o Nuno falou, foram lá e resolveram. Então, é gratificante quando uma mãe chega e diz: meu filho era altamente tímido e depois do Conectados para o Futuro, vocês mudaram a vida dele. Isso a gente ouviu no dia à noite desse evento, uma mãe chegou para a gente e disse isso. Então, não é dinheiro mais, bicho. Não é dinheiro. É outra coisa que move a Super. E aí o que move a Super também esse ano a gente foi para os 18 anos. 18 anos, estamos aí completando a maioridade, vamos tirar CNH, né? Dia de CNH, né? Para quem é homem ali, ou para 18 anos já quer tirar a habilitação, né? E aí a gente está fazendo a campanha, são 6 motos, 6 Honda Pop 0 km, onde a gente vai estar sorteando 5 para clientes e uma para os funcionários da Super. Né? A gente numa reunião lá, onde estava o marketing envolvido, e aí, bora, bota uma moto, bota outra, meu amigo, chegamos em 6 motos ali. Foi um dia, no outro dia a gente estava na Honda, bora, compramos a moto, estamos com as motos espalhadas aí em todos os escritórios, Arapiraca, Santana, Sergipe, em todo canto tem moto espalhada. Então, dia 20 vai ser o sorteio da primeira moto para os clientes e dos nossos funcionários, então dia 20 vai ser isso. E aí todo mês até março vai ser uma moto. Por quê? Porque até sortear dá trabalho no Brasil. É uma burocracia, meu amigo, gigante, gigante. Ou seja, para estar todo legalizado, não é barato. Por exemplo, essas 5 motos que a gente vai sortear para clientes, para a gente deixar ela legalizada, custou 2 motos a mais. Doido isso, né? Nós tivemos que gastar 2 motos a mais para poder legalizar o sorteio. Mas não é para fazer certo, estamos fazendo certo. Então, os clientes da gente que estiverem em dia, que seguirem a Superconnect, vai ter sorteio de moto 0 km. Quem quiser ver, está no nosso Instagram, está no nosso site. Então, a Super é isso. Em Arapiraca, você perguntou o que é que vocês estão inventando de novo. Além desse super aplicativo que vamos lançar agora em 2026, Arapiraca a gente vai começar a criar lojas express. É o quê? A Superconnect Express. Ou seja, o cliente, a nossa loja hoje principal de Arapiraca está lá na Baixa Grande. Boa! Bicho, para quem está aqui... Do lado da Inove Motopeça! Exatamente. Pô, parceiro ali. Então, Baixa Grande para o bairro São Luís é um extremo, né? É um extremo pro outro. Arapiraca, graças a Deus, é uma cidade que cresceu e está crescendo. E a Super estava na Baixa Grande. Epa, está na hora da gente começar a sair. Então, nós vamos criar esses pontos express, né? Então, o primeiro vai ser inaugurado agora, em novembro. Fica lá na Rua Brasília, vizinho a Dom Diego, em frente à Caixa Econômica. Bicho, uma lojinha boutique. É express, sabe? Uma loja pequena, mais arrumada, onde o cliente vai abrir o suporte, o cliente vai solicitar a instalação, vai tomar um cafezinho lá. Então é isso que a gente vai fazer e disso a gente vai começar a espalhar. Então vai ter na Canafístula, vai ter na Primavera, vai ter no bairro São Luís. A primeira Express vai ser na Rua Brasília. Então em novembro a gente já inaugura ela. Boa, boa, boa. O senhor falou aí sobre a questão da tecnologia, né, novidade. E eu quero também entender como é que funciona a questão da segurança
para o cliente? Por que eu faço essa pergunta? Hoje eu utilizo aqui, independentemente de ser parceiro, eu utilizo o Super Connect, né? E quando eu fui fazer o cadastro para ter internet aqui no nosso estúdio, existe toda uma burocracia a ser preenchida para minha segurança. E aí eu quero que o senhor fale sobre isso aí, sobre esse preenchimento de dados, sobre essa proteção para com o cliente, a proteção de dados, né? Sim, sim. A gente no Brasil tem a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E isso é importante, para que seus dados não vazem, para daqui a pouco não estar um call center maluco ligando para você e compra. Então a Super ela tem essa preocupação. É um cadastro feito com muito cuidado, né? Onde parece muito com um cadastro de um banco, onde você tem boa, foto, né? Do lado do RG, boa. Você manda a foto segurando o RG, você manda... É um negócio danado isso aí, mas realmente é necessário dentro da empresa. Por quê? Quando a gente instala a internet aqui no seu estúdio, a gente está deixando aqui em torno de R$500 na sua bancada, que é o quê? São os equipamentos. E aí isso dá uma segurança para você de que o equipamento é nosso, ou seja, qualquer problema que dê nesse equipamento, enquanto você for cliente, a gente vai trocar sem você gastar R$1 a mais. É uma obrigação nossa. Como também o cliente, ele tem essa responsabilidade em manter o equipamento em um bom funcionamento, no sentido de que não derrubar, não jogar água e por aí vai. Então, são essas seguranças que a gente tem com relação ao equipamento e a cliente. Lá dentro da empresa, a gente tem firewall, tem vários equipamentos que conseguem tratar esses dados e deixar ele armazenado de forma segura. O data center da gente hoje tem em torno são 6 equipamentos de ar-condicionado para manter ele gelado. A gente tem gerador próprio para caso algum problema de energia. Nós temos rota dupla abordagem. O que é isso? Por exemplo, quando a gente chegou em Arapiraca, a gente chegou com dupla abordagem. O que acontece? Vamos lá. Imagine que tenha tido um acidente ali na AL220 em Campo Alegre, certo? É uma rota onde passa a fibra da gente e de todos os provedores. Imagine que teve um acidente, a cana pegou fogo, derreteu a fibra, acabou. A da Super não acaba. Por quê? Porque nós temos outra abordagem, é o quê? Tem uma rota que vem Palmeira dos Índios, tem uma rota que vem do Sertão e tem essa rota que vem BR-101, que é Aracaju. Ou seja, se acontecer, e acontece, o nosso cliente não sente. Agora pode estar acontecendo uma queimada em Campo Alegre, onde a fibra pode estar derretida, mas a gente não sente a queda da internet. Porque todas as cidades onde a Super atende, essas 90 cidades que a Super está presente, ela tem dupla ou até tripla abordagem. Se romper um lado, o outro entra em ação e o cliente não sente. Então, você está entendendo o diferencial, o que é o cuidado que a gente tem com o cliente, é esse. E é por pura paixão. Isso é por pura paixão mesmo. Algo interessante é que eu quero testemunhar, porque quando o técnico veio instalar a minha internet aqui do estúdio, e ele falou sobre a questão do sinal, que é um sinal padrão. E a gente na correria, a gente querendo acelerar, e cara, pode deixar aí qualquer sinal, irmão. Eu só quero gravar. E ele, não, cara, não posso. Porque já não sou eu mais quem consigo fazer essa análise. Já é outro setor. Então, isso é muito interessante. E eu quero que o senhor fale também sobre isso aí, porque é um padrão. Ele disse, até usou a expressão, independentemente de ser para o DDI, cara. É para qualquer outro, tem que ter um padrão. E isso é muito... E assim, poxa, todo lugar certo, cara. Então fala pra gente sobre isso aí, né? É legal. Falar um pouco sobre gestão de indicadores, que a gente tem indicador de tudo na empresa. O seu nível de sinal aqui é um indicador, o tempo para ele vir fazer a instalação é um indicador, o material utilizado é um indicador, se saiu ou não da curva do permitido para gasto de material. E só uma ressalva, ele até disse que se não desse o sinal, se fosse preciso, ele trocaria todo o cabeamento novamente para que desse sinal, independentemente de ser para o DDI, pode completar. E aí nós temos indicadores de tudo. Por quê? Porque a gente tem o nosso cálculo interno de eficiência. A gente já vem trabalhando há bastante tempo de nossas metas internas de crescer a eficiência da empresa como um todo. E todo colaborador da Supra tem o seu indicador pessoal e tem suas metas pessoais e suas bonificações pessoais. Isso faz com que a turma esteja motivada para fazer o certo. Hoje eu tenho uma auditoria de forma humana e de forma com computação, com inteligência artificial.
Por quê? Porque eu cruzo dados de tudo. Eu cruzo dados do tempo que seu equipamento ficou ligado. Se seu equipamento aqui apresentar uma falha na fonte, por exemplo, se baixar lá um miliwatts dela, eu consigo captar lá pelo meu sistema que monitora. Hoje eu tenho mais de 110 mil hosts monitorados. Hoje eu monitoro a minha rede como um todo e utilizo a inteligência artificial para minerar e trazer já informação concreta. Há uns anos atrás a gente ainda ficava olhando alarme, vai isso, aquilo. Não, hoje é tudo automatizado. Aí por isso que faz a diferença. Por exemplo, as grandes operadoras que estão dentro da rede da Superconnect não estão porque a Superconnect tem um preço legal, mas sim pelo índice de eficiência. O exemplo é o Google. Hoje nós temos uns servidores do Google que o Google só traz o servidor para dentro da empresa porque ele quer prover a melhor experiência possível para quem utiliza os serviços do Google. Como tem hoje do Facebook, Netflix, entre outros servidores. Mas eles só ficam presentes naqueles que são bons. Então, meu SLA do Google lá está com 99%. É o melhor do estado. Esses dias a gente conversando com o nosso diretor de tecnologia, Jorge, o Japa, lá da Super, meu parceirão. E a gente olhando os indicadores da Super e vimos a que eficiência a gente chegou. Mas isso é o quê? Através de políticas de roteamento, através de parcerias, através de pontos de troca de tráfego. Então tem toda uma engenharia por trás de só prover o serviço. E um dado interessante que na Super, todos os clientes eles tendem a não pegar vírus em suas máquinas. Por quê? Por conta do nosso firewall, que o Alberto citou. O nosso cluster de Olho d'Água tem firewall, de Arapiraca tem firewall, de Sergipe tem firewall, de Maceió vai ter um firewall. Então, ou seja, a gente ajuda a rede mundial como um todo para que você não seja um agente de ataque. De vez em quando a gente escuta, provedores da região sofrem ataque e deixam seus assinantes fora. A gente não tem esse problema. Por quê? Pelo investimento que já foi feito. E assim, mudança de tecnologia é cara. Só que a gente não pode falhar e não prover o melhor serviço. Senão não consigo ter energia para ir atrás de inovação. Então, no mínimo, meu cliente tem que ser o cara satisfeito. Ele tem que dizer, eu gosto de ser cliente da Superconnect. Então, aí é um todo. É como o Alberto já citou aqui e como o Sandro Edson viveu junto da gente. Está além do dinheiro. Até porque a gente vive isso, a gente respira isso. Bicho, eu te convido a ir para a Super. Boa! Vamos lá, conhecer o futuro. Desafio feito. Boa. E assim, a gente está se aproximando para o final do nosso bate-papo. Se der, a gente passa aqui o dia todo, a noite toda. Como é bom falar com pessoas que respiram a empresa, respiram o trabalho, né? E aí a pergunta que eu relanço para os senhores é qual o motivo, né? Qual o motivo, qual a essência, eu estou procurando aqui a palavra ideal, né? Qual o maior sentido para ter esse brilho no olhar de vocês? Assim, o combustível para Superconnect ser o que é você mudar a vida de pessoas. Eu digo assim, toda grande empresa tem que ter uma grande conexão com a internet para poder ela gerir, para poder ela faturar, para poder ela funcionar. E por que na residência da pessoa tem que ser diferente? Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma pós que é lá em São Paulo com um empresário fantástico. Se não fosse a internet, eu não conseguia fazer isso. Então, quantas pessoas a gente não está conseguindo fazer essa transformação de vida no sentido de ensinamento, de educação, né, Sandrelas? Que é a ferramenta de mudança na vida das pessoas. Enquanto a gente não focar em educação, a gente não vai transformar nada nesse país, nada. E isso ficou bem claro na China. Eu não vi o pessoal perdendo tempo com o TikTok. Eu vi pessoas trabalhando, estudando e mentalizando sempre coisa positiva, que é o quê? Eu vou vencer. Acorde cedo para vencer. É isso que o Nuno falou. Então, a internet é essa ferramenta de mudança dentro das pessoas. E aí, quando você consegue ver um idoso, por exemplo, acender e apagar a luz de uma casa através de uma conexão da gente. Quando você vê um idoso falar com o filho que está em São Paulo através de uma videoconferência ali. Quando você vê um adolescente participar de rede de estudos, onde nacionalmente ou até fora do Brasil. Então, eu digo a você, isso é muito gratificante. Isso aí muda muito
o foco da gente não ser voltado mais para o dinheiro, e sim para essa transformação das pessoas. Acho que é isso. Coisa boa. Estamos se aproximando para o final e eu quero ouvir dos senhores. Sandriele, se tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Eita, o senhor Sandriela só foi pego. Arrasta pra cima. Eita, fera federal, viu? Cara, eu acho o seguinte, que se fosse um pensamento que fosse pra falar aqui agora que é basicamente algo que eles têm falado aqui, é sobre você descobrir qual é o seu propósito da vida, né? Porque vai além do dinheiro, do que você recebe, mas cada um de nós temos um propósito, né? Todos nós nascemos com um propósito. Eu acho que é uma alegria muito grande quando você descobre, porque o propósito que você tem na sua vida não acaba só em você, vai alcançando outras pessoas também. Então acho que seria achar o seu propósito e viver por ele. Seu Francesco, se tivesse uma frase para Seu rodar Francesco. Brasil, Seu Francesco. Brasil e o mundo, que frase seria essa? Que abracem a tecnologia sem medo, sabe? Tecnologia está além de acessar um telefone. Abracem a tecnologia, estudem inteligência artificial, estudem, é algo muito simples que vai ajudar bastante. E o que eu aprendi na China é ame o próximo. Ame o próximo. E o resto Deus ajuda. Senhor Alberto, uma frase para rodar Brasil e mundo. Qual é a conexão que você que está assistindo a gente, qual é a conexão que você está criando com o mundo? O que é que você quer deixar de legado? Isso tudo é passageiro. Tudo. Tudo. Mas seu podcast fica. A Super Connect fica. Então, o que é isso? O que é que você está preparando para deixar para o próximo? Para o mundo? Isso eu digo a você, é o alicerce de qualquer transformação do ser humano. A partir do momento que você pensa em algo que você quer deixar, você não vai deixar para o teu filho nada ruim. Então você tem que pensar no mundo assim. Eu acho que é isso. É o que você quer deixar para o mundo. A gente ajuda muita gente no decorrer da vida, e aqui eu estou falando com pessoas visionárias. Entretanto, parece que no lapso de tempo as pessoas se esquecem daquilo que a gente fez outrora. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com ingratidão? Rapaz, quando você tem... Hoje eu faço parte de algumas empresas, e então hoje são 320 pessoas junto comigo lá na Super. Eu tenho mais em torno de 130 pessoas lá na Mibasa, que eu também faço parte. Ingratidão é uma palavra pesada, ela maltrata, né? Mas ela dura pouco. Por exemplo, quando você é ferido por uma ingratidão, eu acho que ela dura no máximo ali 48 horas. Mas quando você consegue mudar a vida de alguém, ela eterniza, ela fica pro resto da vida na sua mente. Tem uma história lá dentro que eu gosto de falar muito e estou autorizado a falar, né? Duniel. Duniel é um cubano que chegou no Brasil em maio de 2024, em Mata Grande. Recebi o currículo dele através de um amigo de Mata Grande. E mais ou menos em julho, Duniel sentou com a gente lá numa reunião. Tava eu, Nuno, o Japa, Afonso. E Duniel foi contar a história dele. Um cubano de 40 anos de idade, que veio refugiado de Cuba, ele com a esposa, formado em computação, professor universitário por 2 anos, programador por 13 anos em uma única empresa em Cuba. Largou tudo e veio para o Brasil refugiado. É diferente da forma que a gente chegou na China. A gente chegou de avião. Comida boa, ruim, mas tinha. E Duniel não. Veio através de atravessador de mata, ele e a esposa. E quando Duniel chegou na nossa sala, na sala de Nuno, que Duniel falou aquilo ali, e uma pessoa altamente preparada. Você vê a forma que ele se comporta. Ele falando espanhol, e ele largou tudo. E eu perguntei, 40 anos, já casado, Duniel, você tem filho? E aí marcou a gente quando ele disse, sim, Flavita, 8 anos. Rapaz, naquela hora, os marmanjos que estavam na sala travaram, encheu os olhos de lágrima. E aí, a partir dali, a gente disse, nosso objetivo é trazer Flavita para cá, que ela ficou em Cuba com a avó. E aí, a gente adotou, vou dizer assim, a família adotou ele.
A Superconnect virou realmente a família dele no Brasil. A partir daí, colocamos ele numa casa, mobiliamos toda a casa. A empresa toda, não só foi Alberto, Nuno, Afonso, Japa, não, a empresa toda abraçou essa família de uma forma que eles se sentiram em casa. E aí, Dunel, graças a Deus, caiu na nossa empresa, porque é um excelente profissional, ele é um excelente programador e aí não é coincidência. Foi justamente no início do nosso segmento de desenvolvimento, de programação, de criar novos serviços, Dunel cai de paraquedas lá na Super. E aí, quando chegou em julho desse ano, Flavita conseguiu chegar. Então, a ingratidão dela dura 48 horas. Enquanto eu tiver a memória funcionando, eu não vou esquecer nunca de Dunel, né? Do que a gente conseguiu proporcionar na vida dele, da família dele. Então, a ingratidão ela é passageira. O cara fica puto, né? Fica muito puto. Dura 48 horas, eu acho que é isso. 48 horas a validade passou. Mas quando a gente pratica uma boa ação como essa, nunca na vida a gente vai esquecer. Nunca, nunca. Seu Francisco, como é que você lida com ingratidão? Cara, eu sou humano e sou meio invocado, sabe? Mas eu aprendi com o passar dos tempos que o caminho é esse mesmo. Quando a gente tá ao lado de pessoas boas, faz toda a diferença, né? Que a gente tem alguns líderes que nos ensinam a ser melhor. Um é o meu lado aqui, Alberto. Me ensinou bastante durante a vida de... Ei, dá uma freada, invocado, né? Calma, não é assim que resolve os problemas. E eu amadureci e vou nesse caminho. Eu sempre penso que eu posso ajudar outra pessoa. Quem foi ingrato comigo... Bloqueia? Não, hoje mais não. Eu dou a oportunidade da pessoa me explicar o porquê e tentar crescer junto, sabe? É maturidade, velho. 36 anos, já não sou aquele garoto de 18 que começou a Super, mais não. E eu reforço o que o Alberto falou de Dunel, que Dunel é um excelente profissional, é meu braço direito lá dentro. O cara é muito bom no que faz. A gente não tá com ele por pena, não, a gente tá monetizando com ele e ele tá crescendo junto. Ele já tem um salário que ele nunca imaginou que ia ganhar na vida, porque ele tá monetizando na Super assim. Faz parte da equipe, agrega valor, lá o salário é baseado em valor que é agregado, então a gente não tem limite você fazer parte do grupo da Superconnect. Dia 26 desse mês agora, eu tô indo com ele para Fortaleza. A gente vai para um evento de tecnologia e ele tá junto. É um cara que realmente me motiva a ser melhor. E gratidão é isso, né? Passa, né? O cabo é humano, Como é que você lida com a ingratidão? A gente vai bloqueando todo mundo, né? Bloqueando todo mundo, cara. Porque tem seres que não são tão evoluídos. Assim, né? Eu não bloco no povo. Não, o que é que eu faço? Como é que eu lido com a ingratidão, né? Além de bloquear. Antes de bloquear, não vou fazer isso não. Mas eu dou um passo para trás. Porque se a pessoa ela é ingrato comigo, se eu observei, né? Observei, porque quando a pessoa que eu me importo, eu vou lá perguntar, falando o que aconteceu, porque às vezes pode ser um mal entendido que eu tive, né? Mas a pessoa foi ingrata, então eu procuro me afastar, me proteger. Aí tem o lado ruim da ingratidão, que agora você fica agora duvidando de todo mundo que chegar depois. Às vezes até um coitado, rapaz, tá precisando de uma ajuda, você fala, não, vai que esse é um caba safado que vai passar por cima de mim. Aí a pessoa já se fecha assim. Pronto, aí nós estamos amadurecendo, né? Para chegar no nível dos senhores. Né? O senhor Alberto e o senhor Francisco. Coisa boa, senhor Alberto, um time. Como é? Um time. Um time? Torce para algum time? Ixi, tenho. Para dizer tenho. Tenho o Asa. Né? Grande Mas Asa! tem um outro, meu amigo, que ele é formidável. É o Céu. O céu é o olho d'água das flores. Céu é o limite. O Céu é o time de olho d'água das flores. Você vai ouvir muito falar deles. Boa. Então são times realmente que estão na raça, velho. São os caras que estão na raça. Então essa turma aí é que eu tiro o chapéu mesmo. Tiro o chapéu. Boa. Seu Francisco, com o time? Eu ia dizer o céu, né? Dois torcedores. Uma torcida organizada aqui no céu. Agora tem o céu, eu vou dizer Jaciobá de Pão de Açúcar. Eu gosto muito de futebol amador. A gente incentiva bastante esses campeonatos amadores. Você já foi jogador, né? Já joguei uma bolinha, fiz raiva pra caramba, por isso que eu tô aqui trabalhando com tecnologia. Não dei certo. Mas o Jaciobá, o Céu, o Asa são times que vão além de jogar futebol para poder manter com aquela
Aquela camisazinha dentro de campo. Seu acho Sandriel, arretado. do time. Com certeza, Asa de Arapiraca. Aê! Porque Arapiraca é referência em todo lugar que a gente vai. verdade. Fomos à China, Arapiraca, a gente via algumas coisas de Arapiraca lá. Por exemplo, a gente passou na frente de um shopping que tinha uma fonte lá. Onde é que nós tínhamos uma fonte? No Bosque das Arapiracas. Saiu daqui, então 100% Asa de O Arapiraca. Ellison está sendo cotado, certo, para uma secretaria aqui em Arapiraca, certo? O prefeito está indeciso onde coloca. Eu marquei o prefeito, marquei a prefeitura. Pode falar aí. Sim, do sim. projeto. Questão de trânsito. Lembra na época que estava a ladeira do Sim, Caldeirão, aquela sim, mudança? aquela loucura. Ele deu dicas maravilhosas. Foi SMTT, marcou SMTT, como é que Isso, controla isso. o trânsito. Porque o que acontece? Tudo que eu via. Porque as pessoas elas querem viajar, vão para outros locais, outros países e ver coisas novas. Só que eu viajando por outros locais percebi tudo a gente tem aqui em Arapiraca. Arapiraca Arapiraca, ela é a fonte desses outros locais. Então eu tava lá na China, essas águas, essas fontes, bosque das Arapiracas. Você, Alberto, uma música. Música, O senhor canta, não? nada. Por isso que estamos aí na tecnologia. Rapaz, música que ela tem marcado muito minha vida é Anjos, do Rapa. Comecei a ouvir, já ouvia, sou velho, né? Então, lá nos anos 2000, Sandro Ellison nunca ouviu falar. Mas Anjos é uma música que eu participei de um programa esses dias e a gente falou em religião, né? E Anjos, para quem nunca ouviu, vale a pena ouvir. Anjos, ela conta um pouco. E aconteceu um negócio que ainda hoje eu estava conversando com um padre falando sobre isso. E essa aproximação de Deus ela é gigante. E Deus mostra pra gente que está perto ali. E aí eu participei desse encontro onde falei um trecho da música, né? Que fala muito sobre fé, sobre religião. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, por aí vai. E aí, cara, quando eu saí desse encontro que eu estava... Quando eu ligo o carro, tá a rádio sintonizada tocando o final dessa música. Então, assim, é uma música que marca, a história dela é bonita, e então essa seria a música. Coisa boa. Seu Francesco, uma música. Cara, pensa num cara ruim de música, sério, viu? Você tem sim. Fala aquela. Tem, fala. Aquela. Todo dia tu botava. Aquela. Rapaz, minha adolescência aí, da época do Sesmac, faculdade, eu ouvia muito Serra Malho, Chão de Giz. Aquela da cachaça, quando eu virava a noite bebendo. Eu ia colocar aquele funk. Deus uma música. Uma que eu gosto, a minha música preferida, se chama Forever, pra sempre, que é a música de uma banda cristã, Bethel Music, dos Estados Unidos. O senhor canta aí um pouquinho, vai. Ele cantou. Por favor. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. Essa aí. Do Bosque das Arapiracas. Mais uma secretaria Arte e Cultura. De Arte e Cultura. De Arte e Cultura. Prefeitura. Arrasta pra cima. Que honra, né? Você que está nos acompanhando até aqui, quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente, né? Segue aí também nas redes sociais Super Connect. Para mim é uma honra tê-los aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast. Mas eu quero externar para os senhores aí, que os senhores externem as considerações finais. Vamos começar, Sandriel. Não, tem que começar com o senhor Alberto, pô. A autarquia do senhor Alberto. Até ele pensando, né? Assim. Boa. Rapaz, só tem a agradecer, certo? E o clima maravilhoso. Quando você me convidou ali, que a gente se falou, eu disse, eu já te conheço, bicho. Esse cara é isso, é essa alegria, certo? Que você tem. Então, vim tranquilo. Eu disse, lá vai ser um bate-papo. E arrodeado hoje com pessoas maravilhosas. Então é isso, diga com quem andas que te direis quem és, né? Então é isso aqui, a gente anda com essa turma. Do outro lado ali tá o Darley, lá do marketing, sim, né? o Darley do marketing. Darley do marketing, que ia passando e vamos lá pra dentro. Então assim, bicho, é isso, Deus une essas coisas boas e então, parabéns pelo programa, parabéns por 2 anos. Você é um cara que realmente tá fazendo a diferença, seu programa é muito top. Seu estúdio está de parabéns, então muito obrigado por você ter aberto essa porta, e é isso, é o poder da transformação, e é isso que a gente veio fazer aqui, né? Entrar na cabeça de algumas pessoas
para elas pensarem diferente, um pouco diferente, né? Pensar mais além. Beleza? Obrigado. Eu costumo dizer, né, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Isso. Por aí. Mas, Francesco, considerações finais. Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer a todos, né? Principalmente você pela oportunidade. E eu espero que eu tenha passado um pouco de informação e de conhecimento para a turma, né? Que eu reforço, se apaixonem por tecnologia, se apaixonem pelo mundo. O mundo está além de uma tela de um celular, a gente tem que viver isso. Parabenizo também pelo espaço, pelo podcast e agradeço de coração a todos os colaboradores da Superconnect que fazem acontecer. Aos nossos clientes, a quem não é cliente, eu convido a fazer parte da experiência ser cliente Superconnect, que vale muito a pena. E é isso. Grande abraço para todos. Deus é bom, senhor Andriel. Agora vai. Senhor Sandriel, assim, né? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, pelo convite do senhor Alberto e o senhor Francisco que me chamaram aqui. E o recado que eu tenho que dar, que eu quero dar, é para os meus alunos, né? Que eu sou professor de inglês. Aí, como professor de inglês, uma coisa que eu sempre escuto é: professor, para que eu vou estudar inglês? Eu nunca vou para os Estados Unidos. Como se os Estados Unidos fosse o único país que falasse inglês, né? Mas o inglês, ele abre portas. E é por conta do inglês que eu estou aqui. E como o senhor Alberto falou, a educação, ela muda, ela traz mudança, ela abre portas. Então, eu não estou aqui porque eu sou do Bosque, das Arapiracas. Não, eu estou aqui por conta do inglês, do estudo, do conhecimento. Então, assim, vale muito a pena você investir. Você que é jovem, você que é velho, invista. Invista em aprender inglês. Vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Aprender inglês, mas na escola tem inglês e espanhol. Esqueça o espanhol pra fazer o inglês. E é isso aí, só sucesso. Coisa boa. Quero agradecer o companheiro que tá aqui. Como é o nome do senhor? Como? Senhor Darley tá aqui também, né? Um cara surreal. Como é bom estar com pessoas boas. Os senhores têm uma áurea muito boa, energia muito bacana. Que o Papai do Céu continue abençoando. Amém. E você já sabe, a melhor internet do Brasil é Superconnect! Se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Por hoje é só. Valeu!